seja muito bem-vindo ao 7x7 Podcast, no seu canal Brasília no Ar TV, que tem o intuito, galera, de levar até você gente como a gente, pessoas que faz Brasília, Brasil, acontecer. Quero começar o nosso podcast hoje agradecendo o Marcelo Medeiros, nosso diretor-geral, toda a equipe da Start 7 Produções, o pessoal sempre aí ligadinho, Graciliano Cândido, nosso parceiro responsável pelo portal Notícias de Fato, e olha, galera, nossos patrocinadores, que sem vocês nós não somos nada, a gente nem ia ao ar. Películas DF, New Online Soluções, Crepe, Opção Crepe, ao Premier. Eu vou falar mais desses meninos no decorrer do nosso programa. Vai se inscrevendo no canal. E olha, eu não vou nem apresentar, eu só vou pedir para ela te cumprimentar, porque a voz é maravilhosa. Olá, seja bem-vinda. Olá, Derbal, tudo bem? Oi para você que está acompanhando aí o nosso podcast, a nossa entrevista. Obrigada, viu, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Obrigado, Daiane. Eu é que agradeço. Daiane Vieira está lá nas redes sociais. Você acompanha ela tanto no YouTube como no Instagram com um endereço muito fácil, @Daiane Vieira. Depois desse podcast, você vai lá. Agora você vai entrar no nosso canal, deixar aí no chat as suas perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações. Pode reclamar do apresentador aqui, que o apresentador é barulhento, fala muito, não fala nada. Mande aí suas sugestões e aproveite. Daiane, não vamos poder ficar. Tem um ali que o marido tá mandando ir no mercado. Rapaz, baixa no teu celular agora aí o Spotify e vai acompanhando o bate-papo. Você não vai ver que os bonitões, hoje o estúdio até tá repleto, temos convidados especiais, o maridão também tá aqui, da Daiane, o Alex. Daqui a pouco quero falar da vida do Alex um pouquinho também, porque é meu amigo e quero lembrá-lo que eu quero ver ele sentado aqui, contando também depois a história de vida dele. É um cara que tem muita coisa para contar. Mas hoje a estrela da vez é a Daiane. É a Daiane. Tá indo no mercado? Tá indo para academia? Baixou o Spotify? Aproveita. Aponte a câmera do teu celular para o QR Code que aparece na tela. Navegue na página da Start 7 Produções e conheça os estúdios do Brasília no ATV. Brasília no ATV tem um espaço para você gravar o seu curso. Você quer ser apresentador de podcast? Nós temos toda a estrutura. Venha para cá, sentar aqui nesse banquinho, trazer os seus convidados e bater papo. Vem para cá, porque agora o assunto é sério. A Daiane, galera, ela é eu até anotei na minha colinha, porque depois da Covid os neurônios não funcionam mais. Rainha da Rádio Anapolina. Isso mesmo. A rainha do rádio, a ruiva do seu rádio. A ruiva do seu rádio. Sim. Que bacana. Agora, antes de falar de rádio, a Derbal tem essa mania de atravessando logo tudo. Eu quero saber um pouquinho da sua vida pessoal. Posso? Pode, claro. Daiane é natural da onde? Eu nasci no interior do Mato Grosso, em uma cidade ali que faz divisa com o Mato Grosso e o Goiás. Que legal. Barra do Garças. Opa, famosa, conhecida. Algumas duplas sertanejas já saíram de lá. Sim, nasceram de lá. E ela é conhecida, né, pela cultura do povo ali indígena e também pela melhor temporada de praia da região, que começa logo. É verdade, já ouvi falar nisso também. Agora, família grande? Grande, família grande. Meu avô teve 17 filhos. Olha que bacana. Não tinha televisão. Não tinha. E, né, meu avô teve 17 filhos, 12 ficaram ali vivos, né? Minha avó perdeu alguns filhos. E é uma família muito grande. Mas são todos normais, só você que vem pra rádio, televisão, todo mundo. Brincadeira, me desculpe, viu, Daiane? O Derbal é muito brincalhão, nem conhece a moça direito, traz aqui a primeira vez e já fica fazendo graça. Já tinha algum familiar na rádio, jornalista, alguma coisa? Então, vou contar a minha história lá do comecinho para você entender. Dentro da minha família, do meu lado materno, né, da minha mãe, do meu avô ali, não tinha ninguém que queria seguir a profissão, que tinha esse encanto com o rádio. Apenas as minhas tias mesmo que eram ali fãs do rádio, ouviam, né, ali na fazenda. A rádio é a companheira de todas as horas, né? Mas o que acontece? Eu fui criada pelo meu avô materno, né? A minha mãe me deixou com ele. E eu cresci longe da minha mãe, sabendo quem ela era, mas não com aquela proximidade, aquele contato,
né? E cresci também sabendo quem era o meu pai. Então, meu pai, ele foi um grande radialista, um grande jornalista de Barra do Garças, um grande cantor, lançou vários discos, fez vários shows. Então, quando eu tinha ali os meus 5, 6 anos de idade, eu assistia o meu pai na televisão. Então, eu era uma menina, ficava ali na frente do sofá, né, da frente da televisão, olhando o meu pai apresentar um programa de TV. Às vezes, eu me lembro que naquela época a gente tinha ali o cartão telefônico, eu ia no orelhão, discava para a rádio que meu pai trabalhava e era apenas para ouvir a voz dele, porque eu não conhecia, não tinha nenhum contato com ele. Não. Mas sabia quem ele era. Naquela época era muito comum, né, a propaganda volante ali do carro de som passar na porta. Anunciando. Sim, então algumas vezes o meu pai passava na porta da minha casa anunciando, eu corria e falava, meu pai, meu pai. Mas quando iam me apresentar ao meu pai, eu não queria. Eu falava, não, eu não quero. E eu vou contar aqui o motivo porque eu não queria. Galera, exclusivo em primeira mão, hein? Preste atenção. Naquela época, eu achava as vestimentas muito feias, né? Eu era uma menina de 5 anos. Meu pai tinha aquele cabelo que eu nem sei o nome, Black sabe? Power. Aquele cabelo e eu ficava assim, nossa, esse homem é muito feio. Então, era moda da época. Sim, era calça moda. boca de sino, sim, aquelas coisas bem... Justamente. Legal, então eu ficava assim, não, esse homem é muito feio, eu não quero conhecê-lo, né? E aí, um dia, eu sofri bullying na escola, né? As meninas falavam que eu não tinha pai, porque ninguém nunca tinha visto meu pai, aquela coisa toda. E eu cheguei em casa chorando e falei pro meu avô que eu queria conhecer o meu pai, né? Que eu ia dar esse passo em conhecer o meu pai. E aí a minha tia, a irmã da minha mãe, havia me criado, então era a minha segunda mãe. E a minha segunda mãe chamou a minha mãe biológica e falou, olha, leve ela até o pai, ela não tem culpa da história de vocês, o que passou para trás. E ali eu fui conhecer o meu pai. Eu me lembro que o primeiro contato com meu pai foi na casa dele, a gente foi até a casa dele. Ele me abraçou meio assim, eu não lembro, né, como é que foi, o que aconteceu. Mas ele me recebeu muito bem. E eu me lembro, Aderbal, que o meu pai falou assim, o meu sonho é que um dos meus filhos sigam a profissão que eu exerço. Olha aí. E naquele momento, eu já tinha ali os meus 10 anos, eu pensei bem assim, não vai ser eu. Não vai ser eu, pode ser os outros. Eu não vou ter esse cabelo feio, eu não vou vestir essas roupas. Não vai ser eu. Por qual motivo? Porque eu vim de uma família, de um berço católico. Então, a gente era muito envolvido na igreja, minha irmã havia ido para o convento. Então, na minha cabeça de menina, eu era próxima. Eu iria para o convento, né? Então, eu pensei assim, não é eu tô na igreja, eu vou pro convento e eu tenho vontade de ser cantora, era um sonho de criança, então eu acredito que não seja eu, não vai ser eu. Mas ali o tempo foi passando, né, esse meu convívio com meu pai, e aí o meu pai falou assim, vamos lá na rádio, vamos conhecer. E aí eu dormia algumas vezes na casa do meu pai, ele revezava com o meu avô, e eu falei assim, olha, eu posso até ir, mas seguir a profissão... Não adianta, não adianta, não sou eu. Não é o que eu quero. E o meu pai me levava para as madrugadas no rádio. Ele me levava ali nas madrugadas e eu lembro que ele chegou e me mostrou uma mesa e falou assim pra mim, olha, se você mexer nesse botão, esse botão faz tal coisa, esse faz tal coisa. Cara, já foi te ensinando. Sim. Nossa. Ele foi me instruindo e eu falei assim, tá bom. Pensava, mas isso aqui não vai servir pra nada, eu pensava comigo. E aí o meu pai começou a me treinar, dicção, tom de voz, postura, cara, tudo ali na madrugada. Que legal. E eu ficava pensando, pra que ele tá fazendo isso? Aí, de repente... Isso você tinha 10 anos? Tinha, de 10 para 11 anos. Caraca, e aí, de repente, o meu pai chegou com uma folhinha e falou bem assim, olha, isso aqui é um comercial e você vai ler. E eu falei assim, não, mas eu não sei falar com essa postura, com essa voz de locutora. Meu pai, não precisa ter voz de locutora. Precisa ter uma dicção e saber se comunicar, o que você faz muito bem. E ali o primeiro comercial que eu fiz foi de uma loja, Xodó Modas, o Xodó da Moda. Meu Deus do céu. Não, eu com certeza lembro, eu quero ouvir. Faz aí o mexão. Ainda existe o Xodó da Moda? Existe. Ó, eu quero vou fazer ela, vai fazer o mexão aqui e eu quero aí o Cascai, tá, galera? Manda pra cá o dinheiro. Gente, Xodó da Modas fica ali na Avenida Gabriel Ferreira, próximo ao terminal de coletivos, né, que a gente fala, lá no Mato Grosso, lá em Barra do Garças. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje, na frente do supermercado. E aí eu me lembro que eu peguei o papel e comecei a falar. Quer que eu faça? Por favor, por favor. Aqui o bom é assim, a gente faz ao vivo. Já fiz aqui a administradora cantar Frei Gilson, já fez aqui o HC Maia cantar a música sertaneja, agora é a sua vez. Faça o mexão da moda aí. Xodó Modas. Aí eu peguei o papel e ali eu falava bem assim, ó.
Xodomodas, o endereço da moda, localizado na Gabriel Ferreira, no centro de Barra do Garças. Xodomodas, o xodó da modas. Fantástico. Galera, vale um dinheirão esse merchan. Vale. Fantástico. Inclusive, deixa eu mandar um beijo, né, pro pessoal da Xodomodas, porque Xodomodas foi a história do meu pai. O dono da Xodomodas, ele foi compadre do meu pai e fez uma dupla com meu pai, era o Pavão de Ouro, os dois cantaram juntos por muitos anos. Então, ele era um dos patrocinadores do programa. E ali eu fiz, né, esse primeiro merchandise, esse comercial, e eu fiquei extremamente chateada com meu pai. E eu falei assim, pai, eu acho que você não tinha o direito de fazer isso. Eu não queria. Não é isso que eu quero da minha vida e tal. Uma menina de 11 anos, né, tendo uma conversa com o pai. E meu pai falou assim, tá, tudo bem, você tem o direito de não querer, mas você tem talento. E eu ficava... Eu acho que não, você tá equivocado. E eu me lembro que a gente viveu uma fase, assim, muito conflituosa. E você se ouvia no rádio? Não gostava. Não gostava? Não. Caraca. A gente viveu uma fase muito conflituosa, eu e meu pai. Muitas vezes eu saía do estúdio e falava, nunca mais eu volto aqui. E eu chegava em casa chorando, e a minha madrasta muitas vezes falava, seu pai de novo incutido com esse negócio de rádio, você não quer seguir e tudo. E aí eu vivia esse conflito com meu pai. Até que, quando eu realmente completei ali de 11 para 12 anos... faltou um locutor, esse locutor ele acabou sendo desligado da empresa, e o diretor de rádio, na época, Gilberto Costa, ele falou assim pro meu pai, nossa, eu preciso de um locutor para ontem, mas para trazer um locutor é muito caro, né, a gente não tem cachê, e para treinar um locutor demorado. É impossível, né, demorado. E o meu pai virou pro Gilberto e falou bem assim, coloca minha filha. E aí o meu pai, ele falou assim, é impossível, eu não vou conseguir treinar uma menina de 11 anos em uma semana, eu preciso de um locutor para ontem. E o meu pai falou, pode colocá-la. Tá pronta. Sim, pode colocá-la. O velho foi ali nas madrugadas, fazendo a cabeça, ensinando, treinando. Sim. E você, metade do salário você deu pra ele? Não. E aí, o que aconteceu? Foi ser locutora com 11 anos. Com 11 anos de idade, eu era uma menina que operava uma mesa de rádio, né? Tocava ali CDs, porque na época a gente não tinha toda essa tecnologia de hoje. Então, colocava o CD, dava o play, esperava o momento certo pra entrar. E aí, eu me lembro que meu pai falou bem assim, vai ser você. Chegou uma oportunidade. E eu falei, não, pai, não tem cabimento ser eu, né? E meu pai, você vai dar conta. E eu me lembro que eu estudava de manhã, e eu saí da escola meio-dia, peguei o coletivo, né, como a gente fala no Mato Grosso, o ônibus, e parei ali na emissora e falei, é agora. E estreei. Quando eu estreei, fazendo ali o Mega Mix, o nome do meu programa. Bacana, nome legal. Sim, bacana. Era de 1 às 3 da tarde, na Rádio Difusora, 720 AM. Do horário nobre. João Bosco de Arquindo Araújo, foi um grande homem que me deu essa oportunidade, dono da emissora. E aí eu fui ali, fiz todos os macetes que meu pai havia me ensinado na madrugada, treinei, né, antes e tudo, entrei no ar. E quando eu finalizei, que eu fiz a abertura, que eu olhei assim pro vidro, tava todo mundo me olhando. Assistindo. Eu falei, gente, como assim? Aí todo mundo, parabéns, uau. Meu Deus. E aí o diretor entrou e falou assim, você está contratada. Eu preciso ter uma conversa com seu pai. Você tem talento. E eu fiquei assim, tá, fala com ele, tá tudo certo. Então, ali começou a minha carreira no rádio, né? Através do meu pai, foram muitos anos. Eu passei quase 5 anos dentro dessa emissora, aprendendo, né? E a minha vontade, na época, era ir pra TV, porque eu trabalhava, a rádio era do lado. O seu sonho mesmo era tirar o emprego de um amigo meu do Gugu Liberato. Você queria apresentar. Tipo isso, mas no meu caso, né, preciso confessar que era do William Bonner. Era do William Bonner. Eu falava, eu vou assumir aquele lugar. Ele vai aposentar e quem vai assumir sou eu. Tô no lugar. Então, esse era o meu maior objetivo, sabe? Pô, mas que história linda, olha. Eu conhecia, tem um outro cara que está aqui nessa sala junto com a gente, que tem uma história parecida com a sua, que começou com 9 anos nas rádios do Ceará, operando áudio, Marcelo Medeiros. E quando você começou a contar, eu falei, gente, eu descobri a rádio muito tarde. Eu vim trabalhar em rádio com 40 e poucos anos. Por um acaso eu entrei na Canção Nova, eu sou locutor da Rádio Canção Nova. Mas, cara, eu admiro demais essas histórias. Achei muito lindo. Muito obrigado por partilhar esse momento, cara. Muito bacana mesmo. Tá, aí começou. O pontapé inicial foi dado. Começou. Mega Mix. Mega Mix. Então, ali eu fiquei uns 5 anos, mais ou menos, né? E aí eu fazia locução de Não sofria mais bullying na escola? Não. Todo mundo queria ser amiga da locutora? Sim, todo mundo queria ser amiga da locutora. E ali eu fiquei por 5 anos.
E tive uma gravidez, né, da minha filha, que hoje tem 13 anos. Então eu precisei pausar essa carreira. Foi uma gravidez ali na adolescência, eu tinha 16 anos. E pensei comigo, não quero mais fazer rádio. Não quero mais, vou me dedicar à maternidade. Antes da gente ir para esse lado, você não tem coração? Cara, ela fez o filho chorar. É o tema do nosso terceiro bloco, tá? Mas eu quero já dessa, eu não ia poder deixar passar em branco. Ela foi lavar os pés dos filhos, o filho ensinando. E o menininho chorou, ficou com a carinha... que ele ficou consternado ali. Inclusive, eu tenho outro vídeo daquele pra postar, que tá guardado no meu celular. Você já viu que eu bisbilhotei sua vida, já né? Já vi. É do ano passado, quando a minha filha fez aniversário, eu também fiz a mesma coisa. Que bacana. Isso é muito legal, muito bacana, porque você educa, ensina Sim. E ainda evangeliza. Parabéns, gostei muito de ver. Que mais mães e pais sigam esse conselho, viu, galera? Não sabe do que eu tô falando? Entra lá no Instagram dela, @DaianeVieiraOficial. Você vai assistir esse vídeo. Eu me emocionei, um marmanjo, quase 2 metros de altura, chorando por causa do vídeo, que foi muito bacana, muito lindo. Voltando um pouquinho, aí você, na infância, então, já era radialista. Sim. E na juventude, você foi mãe, então? Fui mãe, exatamente. Fui mãe, me afastei ali do rádio, né? Mas antes disso, eu segui ali com meu pai na locução de rua, né, no carro, eu e meu pai com o microfone. Não perca hoje no Verdurão Seu Zé, aquela coisa. Cara. Foi muito bom. E aí depois, quando eu tive aí, né, essa gravidez na adolescência, eu parei. Mas eu costumo dizer que o rádio tá na veia, né? Não tem jeito, é algo que chama, embora eu já tenha encerrado a minha carreira umas 5 vezes, não vou mentir. Quem me conhece, me acompanha, sabe. E eu sei que uma vez você voltou porque o responsável tá aqui na sala. Exatamente. E te falou uma frase muito bacana, que eu anoto tudo na minha colinha. Depois do Covid, galera, se eu não botar na minha colinha, eu não sou ninguém. Como é que foi a frase, cara? Você vai mesmo enterrar esse dom? Foi. Inclusive, eu estou no rádio hoje, obrigada por esse cidadão. Doutor Alex, o maridão. Olha, começou a entrevista, não mandou beijo pro maridão, porque ele estava aqui, porque eu brinco com todo mundo, Sim. sabe? Começou a entrevista aqui, não mandou beijo pro maridão, pros filhos, vai chegar em casa, vai ter briga. Mas hoje ela não mandou beijo pro marido, porque o marido tá aqui. Tá aqui. Não é isso, Alex? E tá operando, tá trabalhando, brincando. Galera. Tá brincando aqui na ilha de edição da Star 7. Dele. Que bacana. Então, também foi um dos seus starts. O maridão chegou e falou, não enterre esse dom. Ele falou, né? Ele falou, não enterre esse dom. E aí eu pensei, repensei e falei, vou te dar mais uma oportunidade, né? E aí foi quando eu cheguei mesmo em Brasília que eu pude descobrir o meu potencial de verdade, quem eu realmente era. Mas eu vou voltar um pouquinho no que eu estava falando ali pra gente. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas quando eu engravidei, eu dei essa pausa e logo depois da licença maternidade, eu fui convidada para apresentar um programa na Rede TV na época. E eu acabei assumindo esse lugar e falei, caramba, isso aqui é legal e tudo, né? Estar com esse contato com a TV e tal. É um mundo bacana, Sim, né? e eu falei, é isso que eu quero pra vida. Que era uma menina, né, descobrindo a vida ainda. Então eu falei assim, é isso que eu quero pra vida. É rádio e televisão. Pois é, mas o mosquitinho do mundo da moda também te mordeu. Foi modelo? Não fui. Eu vi que você fez um vídeo muito bacana, tá lá. Eu acho que o último vídeo, foi o primeiro vídeo lá embaixo do teu Instagram. Você tipo, modelando. Eu falei, cara, a mulher podia ser cantora, podia ser, porque tem uma voz maravilhosa. Obrigada. Cantar, ia ser fácil. Modela muito bem. Tá lá o vídeo para provar o que eu tô falando. Não quis ser modelo, não quis ser cantor. Modelo, não quis ser... Eu nunca pensei, né, por esse lado, assim, de ser modelo. Inclusive, em relação, assim, a tantos dons, eu olho isso, tantos dons que Deus colocou nas minhas mãos. Aderbal, eu não posso mentir que às vezes eu me perco. Imagina. Eu me perco com um monte de dons e eu até compartilho isso lá em casa com meu esposo e eu falo, meu Deus, eu preciso ir ali, ter uma conexão com Deus para entender o que ele tá querendo de mim agora. Porque... Você nasceu em abril? Nasci em abril. Então, mas você não pegou a minha parte do abril, porque eu sou aquele que nasci dia 3 de abril. Que eu faço e quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou assim. Com esse seu dom. Eu nasci no dia 8 e o meu pai no dia 7. O 7 é o meu sogro, que faleceu. Eu nasci no dia 3. Minha sogra só podia ser no dia da mentira, dia 1º. Mas abril é um mês abençoado. Eu não acredito muito em negócio de astrologia. Também não. Mas eu acredito muito nessa força dos que nascem no mês de abril. Tem um pessoal muito bom, né? Não porque sou ariano, não sou de abril, não. Mas eu gosto muito das pessoas desse mês. Agora,
Nesse vai e vem, maternidade, você lembrou que tinha mais coisas na sua vida a fazer. Foi estudar psicologia? Foi ser terapeuta? Como é que é a história aí? Essa é uma história muito longa. Pode contar todo o tempo do mundo. Hoje aqui, galera, vai até meia-noite o bate-papo. Não sai daí. Maravilhosa. Depois, né, de passar por esse processo que eu te falei que eu estava ali apresentando o programa de TV, que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, rádio e televisão. Então eu entrei no jornalismo, fui fazer jornalismo, né, para me dedicar à profissão. E aí eu tinha no coração ali vontade de trabalhar em grandes emissoras, uma delas era a filial da Globo, e eu realizei o sonho, né, o sonho do meu pai e o meu sonho. Então, eu trabalhei em grandes emissoras, rodei ali o estado de Mato Grosso, rodei várias cidades. Então, eu era tipo assim, alguém me contratava, o salário era bom, a proposta era boa, eu nunca tive medo de arriscar, então eu ia, né? E aí parei em Rondonópolis, do lado de Cuiabá, e fui trabalhar ali na filial da Globo. Nada quente, quase nada de calor. Nada. Então, deixa eu só contar essa história aqui. Por favor. É muito inspiradora. O Aderbal vai atrapalhando, não perca o raciocínio e conte, por favor. Bom. Tô empolgada aqui contando a minha história. Mas tá lindo, tá ótimo. Olha só o que aconteceu, Aderbal. Eu cheguei em Rondonópolis, que não era, né, a minha cidade, a minha terra natal. E eu lembro que eu passei ali e vi o estúdio da Globo, o famoso estúdio Glass, né, todo de vidro. E eu falei assim, uau, eu quero trabalhar nisso aqui. E aí você fica ali operando e os carros ficam vendo dentro do estúdio. Eu falei, eu mereço viver isso aqui. Mereço trabalhar na Globo. E aí eu me lembro que eu bati lá, deixei um currículo e a moça me respondeu assim, olha, a gente não tem vaga. Eu falei, não tem problema. Amiga, pode ser para faxineira. Eu só preciso entrar. Carrega até cabo. Só preciso entrar. E ela falou assim, tá bom, vou passar o seu currículo, né, pra direção e tudo. Aí eu lembro que eu entrei em contato com o locutor, mandar um beijo pra ele, o Léo Rocha. E mandei uma mensagem pra ele, falei, oi, acabei de chegar em Rondonópolis, eu sou locutor e tal, me dá uma força pra eu entrar e tudo. E a gente criou uma amizade. E aí eu me lembro que 1 ano depois me ligaram pra fazer uma entrevista. E eu tava até contando isso hoje em casa, na hora do café, a gente tava conversando sobre isso, porque eu me lembro que eu vivia uma condição financeira muito precária na época. E quando a Globo me ligou para ir fazer um teste, eu falei assim, eu não tenho dinheiro nem para passagem do ônibus. Mas é a Globo, né? Como é que eu vou perder essa oportunidade? Eu sentada ali no sofá, eu olhei, eu falei, meu Deus, me dá uma luz. E de repente eu vi o porquinho, né? Cheio de moedas que eu estava juntando. Matou o porquinho. Eu quebrei o porquinho, coloquei numa sacola e falei assim... Meu Deus do céu. É a oportunidade da minha vida. E o coitado do cobrador é que sofreu para contar as moedas. Eu falei, é a oportunidade da minha vida. Coloquei tudo na sacola branca de mercado, aquelas de plástico, e fui. E quando eu cheguei lá, a recepcionista falou assim, olha, eu não sei se você sabe... Mas, além de você, nós temos 25 mulheres para essa vaga. Meu Deus. E eu falei assim, é quase impossível, né? Mas Deus falou no seu coração, é sua. Sim, eu pensei assim, é quase impossível. Primeiro que eu não sou conhecida na cidade, eu não tenho tanta experiência assim. Na época eu não tinha tantos anos de rádio. E eu falei, é quase impossível, mas vamos lá. E aí eu estava concorrendo com grandes vozes, inclusive vozes de Cuiabá, grandes locutoras que eu admirava. E quando me falaram, fulana tá, Beltrana tá, eu falei, meu Deus... Seja o que Deus quiser. Na mão dele. Sim, e ali eu fiz o teste e uns 2 dias depois a Globo me ligou falando que das 25 eu havia sido escolhida. Tinha passado no teste psicológico. Gente, e eu tinha sido escolhida, minha voz tinha sido aprovada. E ali foi um grande marco na minha história, na minha carreira. Foi muito lindo mesmo, eu fiquei um bom período lá. Aprendi muito, cresci muito. É porque uma puta emissora tem uma estrutura maravilhosa. Maravilhosa, né? Exatamente. E aí eu falei assim, é isso que eu quero pra vida. Eu já estava fazendo jornalismo, né? Falei, é isso que eu quero pra minha vida, vamos embora e tá tudo certo. Tá encaminhado, tô estudando, tô no melhor, tô empregada, vamos embora. Exatamente. E aí eu acabei recebendo uma proposta lá mesmo, em Rondonópolis, e fui pra essa emissora, onde realmente eu explodi, onde todos começaram a conhecer quem era a Daiane Cristina, né? Que as pessoas me conheciam. Seu Antônio me deu uma oportunidade, seu Antônio Ribeiro Torres. E eu me lembro que ali foi um salto também na minha história como profissional, amadureci muito, porém, eu sempre fui muito corajosa. Então, se eu recebo uma proposta, essa proposta é boa, eu vou embora. Hoje não mais, né, porque hoje eu tenho uma família, hoje meu esposo é apaixonado por Brasília, né, a gente entende que o nosso tempo é aqui agora, então hoje eu já não me iludo mais, assim, mas já recebi propostas para ir para São Paulo, não muito longe, legal. E ele fala, vai, eu não vou sem você. Não tem jeito de ir, como, exatamente. Não tem como largar tudo. Agora,
Nesta toada aí, você já ficou na Globo quanto tempo? Eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio. Bacana. Sim, 1 ano e meio. E aí depois eu fiquei na outra mais um período, e aí foi quando eu fui embora para Anápolis, que foi lá que começou toda a minha paixão com a psicologia, que foi a pergunta Tá, que nasceu você então me fez. psicologia em Exato. Anápolis. Exatamente. Mas aí a rádio ainda continuou junto ali, Sim. Porque lá em Anápolis você foi da Clube? Fui da Clube, trabalhei na Rádio São Francisco. Na verdade, quando eu estava em Rondonópolis, eu recebi uma proposta, né, pela Rádio São Francisco, para poder fazer parte do time. A Rádio São Francisco é uma rádio católica, mas Isso, que dos frades. toca todo tipo de música. Exatamente. 97.7. Exatamente. Inclusive, mandar um beijo para todos os meus colegas. Foi um lugar que eu construí uma história linda. Que legal. E vai chegar, viu? Para todo mundo assistir o vídeo, compartilhar. Ela vai mandar o link para vocês acompanharem depois esse bate-papo. Beijo para vocês também. Não conheço, mas só de ser uma rádio franciscana deve ser muito legal. Aqui em Brasília, as rádios católicas elas não podem ter esse viés secular. Católica, secular. Sim. Mas vamos que vamos. Temos que tocar a vida. Nesta brincadeira, você ficou então na Rádio São Francisco, que foi lá que você ganhou esse título da Rainha do Rádio Anapolina? Exatamente. Foi lá em Anápolis, na Rádio São Francisco, que os ouvintes me intitularam, né, como a Rainha do Rádio Anapolino, porque a minha audiência era, eu costumava dizer, e era o meu bordão ali, a audiência de milhões, né? Então... Não, eu tenho um vídeo, galera, que ela abre o WhatsApp assim, passando em 1 bilhão de pessoas participando. Exatamente. E tá, além do carisma, boa voz, boa música, o ânimo, a animação, que você vai, é sempre altíssimo astral. O que mais você acha que que conquista o público? Como é que você conquista o público? Ai, assim, conquistar o público... Joga tudo isso na panela, mexe e serve. Não, mas o primeiro passo mesmo que você conquista o público é ser quem você é. Bacana, legal. Olha que dica legal, hein, Sim, galera? ser Tá quem anotando você aí? é. Viu? Ó, seja quem você é. Exatamente. Bacana, gostei. Então, assim, em Anápolis, Adebal, eu conquistei um público maravilhoso. E eu acredito que o esforço do meu trabalho foi justamente sendo quem eu era. Porque tinha dias que eu entrava ali, eu deixava a minha dor para cuidar da dor do ouvinte. Tinha dias que eu compartilhava, gente, hoje eu não quero falar, hoje eu não tô legal, né? Eu tô com meu avô, que foi o meu grande pai, tá internado, eu tô aqui só pela misericórdia, mas a gente segue. Vambora. Então, assim, às vezes eu, né, tava ali com a minha alegria, mas com o meu coração apertado. Então, eu sempre fui eu nunca quis assim, legal, fulana, vou copiar o tom de voz, vou fazer tal coisa, não. Tenho pessoas, lógico, que eu me inspiro, e a minha maior inspiração, inclusive, vou mandar um beijo para ela, porque eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, me tornar amiga, é a Tatá, que é locutora da Band em São Paulo, com uma carreira maravilhosa, uma mulher incrível, uma comunicadora nata. Então, assim, eu me inspirava muito na Tatá. E eu sempre trocava figurinha com ela quando eu tive a proposta mesmo para ir para clube. Eu falei, Tatá, é uma proposta assim, o salário é tanto, mas eu tenho que sair do CLT para ir pro PJ. Nunca trabalhei com isso, o que eu faço? E ela se joga, vai sem medo, sabe? Porque a clube é uma potência, Sim, né? No Brasil inteiro. Exatamente. Agora, antes de ir para os amigos de rádio que ela visita, que eu tenho uma lista aqui enorme, galera. Eu gostei de ver uma coisa muito bacana que você fazia na rádio. Você começava o programa pedindo para a pessoa levantar a mãozinha. E todo mundo levantava a mãozinha no WhatsApp, cara. Que bacana aquilo. Sim, todo mundo levantava a mãozinha. Era para testar a minha audiência. Né? Eu queria ver como estava a minha audiência e para não me sentir sozinha. Então, levanta a mãozinha, todo mundo dá. Eu tô com a mão na panela e outra no celular. Levantando a mãozinha. Mãozinha tá levantada. E falando em visitar, antes de falar dos seus amigos de rádio, que você visitou vários... Você foi homenageada pelo governador Ronaldo Caiado. Sim. Tirando a vaidade de lado, é uma realização. É gostoso ser homenageado? É muito bom, é muito gostoso, porque eu tenho o Ronaldo, né, como um espelho político, né? Gosto muito da gestão dele, exatamente. Né? Aqui não é política, mas é um ser humano incrível que ele é. Então, assim, eu gerenciei uma rádio em Anápolis, fui diretora dessa rádio, coloquei essa rádio em primeiro lugar. Troquei toda a plástica dela com, né, o Gilson, que é do Estúdio Dário Produções em São Paulo, um dos melhores. Então, eu fiz toda a roupagem ali. Quando o governador falou de mim, né, falou assim que eu estava ali em solo anapolino, sendo uma mato-grossense, isso para mim foi muito gratificante. Bacana, gostoso. Eu vi a homenagem, achei muito legal, porque é uma forma de reconhecimento, né? Sim.
Você falou da Tatá, você também conheceu lá o Crazy People Banana da Jovem Pan, Sim. Tu conheceu os estúdios da Voz do Brasil, Sim. Tu roda tudo, tu vai atrás, tem curiosidade? Na verdade, me permita fazer um parênteses aqui. 2 horas, fique à vontade. Porque olha só o quanto isso é forte, eu quero compartilhar aqui a minha experiência de vida e também o poder da psicologia, o poder da mente. Uhum. Porque quando eu era criança, Derbal, eu falava bem assim, quando eu crescer, a gente tem isso, né? Quando eu crescer, eu quero isso e isso da vida. Então eu ficava ali nos pés de mandioca, de mamão, e eu falava bem assim, quando eu crescer, eu vou ser uma grande apresentadora. Quando eu crescer, eu vou trabalhar na Clube. Eu falava isso ali com 5 anos. Quando eu crescer, eu vou trabalhar na Clube. Quando eu crescer... Então fala, quando você crescer, eu vou ganhar na Mega Sena. Puxa, ô meu irmão, gente, que bacana. Então, eu usava o poder da mente sem conhecer esse poder. Então, eu falava assim, nossa, eu vou visitar os estúdios da Voz do Brasil. E eu me lembro que ali no rádio, todo mundo falava, nossa, vai começar a Voz do Brasil. Eu não gosto, que coisa chata, porque é 1 hora só falando. E eu ficava ali, gente, isso é delicioso. Que delícia, que plástica, eu ficava encantada, que plástica, que posicionamento, que vinheta linda. Então eu olhava e eu falava, meu Deus, um dia eu vou pisar nesses estúdios. Eu realizou o sonho. Realizei, eu preciso aqui enaltecer uma pessoa que me puxou e que falou, vem e vamos. E assim, os sonhos que eu tenho realizado, a gente sabe que é Deus primeiramente, né? Mas a segunda pessoa é o meu esposo, é o Alex. Olha, né? Aí, Alex. Alex Neri, porque Alex foi ele Neri. que me levou ali e falou assim, vem cá que eu vou te apresentar um negócio e coloca ela aí nos estúdios da Voz do Brasil. E quando eu vi aquela chamadinha, eu falei, caramba, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Cara, é muito gostoso, né? Deve ser muito legal mesmo. Agora tá, já estava realizado em Anápolis, naquele calorão maravilhoso. Você falou, eu vou levar esse calor para Brasília. E veio e trouxe para Brasília o calor. E como é que foi? Veio para Brasília por quê? Convite? Sonho? Alex, conta pra nós. Você quer ouvir um testemunho? Quero. Ah, então tá bom. Vou contar exclusivo aqui, porque... Mais um exclusivo, anota aí, galera. A gente não conta, eu vou contar aqui exclusivo, viu, amor? Me permita contar com exclusividade, porque eu nunca contei isso num canal aberto, apenas para algumas pessoas. Mas eu estava em Anápolis, já estava ali me sentindo realizada, né? Vivendo um patamar legal da minha vida profissional. Estava ali liderando a audiência da Rádio São Francisco, já tinha passado por outra emissora, gerenciada essa emissora, já tinha tido ali uma base curricular muito legal. Eu abri o meu consultório, eu estava atendendo mulheres no consultório, então eu dividia ali o meu tempo entre o consultório e entre a rádio e ainda tinha o meu ministério, que eram os meus chás de mulheres. Só que eu sentia que precisava de mais. Só que isso era coisa minha, do meu coração, sem ninguém saber. Eu ficava pensando assim, eu preciso de mais, eu preciso crescer mais, eu preciso viver a plenitude que Deus tem. Porque eu acredito que Deus tem o melhor dessa terra para todos, né? Para todo mundo. Exatamente. E aí, ele manda sinais para você toda hora. Toda hora. E aí eu me lembro que eu participei de uma palestra em Alphaville, São Paulo. E eu cheguei em Alphaville e eu fiquei assim, extremamente apaixonada. Falei, caramba. Foi um que você também não tinha dinheiro para ir, recebeu o convite, se virou e foi? Fui. Eu acho que eu vi isso em algum lugar. Fui. Foi através de uma amiga que me presenteou com o convite e eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, esse ambiente é diferente. A energia desse ambiente é diferente, eu quero ficar aqui. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que você acha de eu vir morar em Alphaville? A senhora olha os meninos, porque assim, o custo de vida é caro, aqui as coisas não são baratas, mas é o ambiente que eu quero estar, com as pessoas que eu quero estar. Minha mãe falou assim, minha filha, tudo bem, eu cuido das crianças e você vai. E aí eu, né, com essa conexão muito profunda com Deus, orando, Deus falou pra mim bem assim, vou te levar pra esse lugar, mas não é agora. Olha aí. Estou eu te voltando para Anápolis. Eu falei, não, para Anápolis não. Deixa eu seguir o meu caminho. Quero andar um pouquinho mais. Porque a minha intenção era só ir em Anápolis buscar as minhas coisas. Eu já tinha liderado ali, gerenciado a rádio, então eu havia pedido conta para viver o meu chamado. E aí eu falei assim, não, cara, você é muito louca, me desculpa. Mandar um emprego com salário, tudo para aventurar. Exatamente. Parabéns pela coragem. Exatamente. Falei, gente, deixei a rádio redondinha, tá em primeiro lugar, a equipe tá linda, um beijo pra vocês. Se vira que agora eu vou. Indo. Mas assim, quando você fala muito louca, deixa eu ressaltar algo Desculpa aqui também. Não, linguagem, pode ficar tranquila. Porque aos olhos de algumas pessoas, é loucura. Mas assim, aos olhos da pessoa que caminha conectada com o Senhor, com Deus, verdade. Eu havia recebido uma palavra que eu podia sair daquele lugar. Porque antes de sair, eu chorava. Eu falava, Deus, me tira daquele lugar, eu não aguento mais. E Deus falava pra mim assim, não, eu estou te amadurecendo nesse lugar. Foi lá que eu fui quebrada, que eu fui moída, que eu fui reconstruída. Então, quando o Senhor falou comigo, lá na minha sala da gerência, eu no computador, o Senhor falou pra mim bem assim, ó, eis que a semente
que foi plantada no solo, ela foi regada com muitas lágrimas. Olha aí, e eu te libero para sair daí. Eu só peguei uma folha de chamequim, bati minha demissão, falei um beijo, gente. Tô liberada, vou viver aquilo que Deus tem para mim. O meu tempo aqui acabou. E aí, então, quando eu tava ali em Alphaville, que o Senhor falou pra mim, não, estou te voltando pra Nápoles. Eu falei, meu Deus, como assim voltar pra Nápoles? Achei que eu só ia buscar minhas coisas e pronto. Dá um jeito de trazer os meninos. Exatamente, mas não. Eu havia, sido mandada embora da Rádio São Francisco, a rádio que eu passei pela primeira vez, por uma injustiça. E ali o Senhor falou comigo que queria me honrar naquele lugar. E eu voltei pra rádio. Era impossível eu pisar naquele lugar. Olha isso aqui é um testemunho para edificar a fé das pessoas. Forte, sim, era impossível porque eu tinha assumido cristã, evangélica, era uma rádio da Igreja Católica. Uma denominação diferente. Diferente, então não apesar podia. De tudo falar de Deus, mas exatamente, mas eles tinham as limitações. Sim, eles tinham esse mandamento que não podia. Então, assim, quando a pessoa que me fez tanto mal veio atrás de mim, pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso que você volta. O Senhor já tinha falado comigo que precisava que eu voltasse para aquele lugar. Então eu voltei. E até para te justificar. Exatamente. Eu voltei pela porta da frente, saí pela porta da frente. E o Senhor cumpriu o que Ele havia feito na minha vida. Mas aí, antes de sair, que é onde entra a pergunta que você me fez, antes de sair pela porta da frente, pedi conta, porque eu também pedi conta, entendendo que Deus havia me liberado daquele lugar, eu tive uma resposta dos céus. Eu subi ao monte para fazer um propósito de oração. E ali eu falei assim pro Senhor, Senhor, tá lindo, tá tudo muito lindo. Eu voltei pra rádio, o Senhor tem me honrado, né? Eu tô com o meu consultório aberto, eu tô com o meu chá fluindo, são mais de 250 mulheres. Mas tem uma área da minha vida específica que ela não tá indo. Parada. Isso me machuca, isso Você me esqueceu, dói. doutor? Oh, poderoso, olha pra mim. Isso me machuca, isso me dói. Tem uma área específica que não tá indo. E aí, essa área era tanto a financeira quanto a sentimental, né? E aí eu subi no monte e falei assim, vou fazer um propósito de 7 dias de oração, de campanha, de jejum. E embora eu esteja ganhando dinheiro na rádio, ganhando dinheiro no consultório, ainda tá pouco, porque era um valor muito baixo, porque a cidade não é uma cidade tão igual Brasília. E eu falei assim, eu preciso de mais, porque eu vivo pedindo emprestado para minha mãe, com cartão aqui e acolá. Eu preciso de uma porta de emprego, uma outra porta. Eu preciso ter 3 empregos. Eu falei para Deus, preciso ter mais uma porta de emprego. E ali eu comecei uma campanha. Primeiro dia eu fui, eu orei, segundo dia, terceiro dia. Quando chegou ali no 6º dia, eu estava indo sempre na parte da manhã. E eu falei bem assim, eu acho que hoje eu não vou não, tô muito cansada, eu vou de tarde. A hora que eu saí da rádio, eu fiquei sentada na recepção, o sol muito quente. E eu falei, eu tenho que ir, né? Porque eu fiz um propósito, eu preciso cumprir com esse propósito. Levantei e falei, deixa eu ir logo, porque se eu não for agora, eu não vou mais. Verdade. Quando eu cheguei ali no monte, aí eu me ajoelhei, comecei a orar e falei para Deus bem assim, Senhor, estamos no 6º dia. Não que eu esteja prensando o Senhor na parede, mas se o Senhor não fizer até amanhã... Só quero te lembrar que só tem um dia, tá? Deus, por favor. Se o Senhor não fizer... Porque a gente tem que provocar um milagre, claro, né? É óbvio. E eu falei assim, se o Senhor não fizer até amanhã, eu vou pedir conta, vou pegar os meus filhos e vou voltar para casa da minha mãe, porque aqui não dá para eu viver com esse salário da forma que eu estou vivendo. Embora o ministério esteja dando, muitas mulheres não me traz, financeiramente falando, nenhum recurso. Realiza espiritual, mas financeiro não... E ali eu fiz essa oração e eu tava chorando, toda conectada com Deus, e de repente aparece um cabeça branca. Olha aí. Sim. E apareceu esse cabeça branca ali em cima do monte, eu olhei, um outro rapaz junto com ele, com a câmera, e eu pensei, deve ser algum pastor, porque... Fazer alguma matéria, alguma coisinha. No monte vem tanta gente... Aqui no monte vem tanta gente gravar coisas pra internet, né? Que Deus tem uma palavra pra você e aquela coisa toda. Então deve ser algum pastor. E eu continuei. Virei e continuei ali. Deixei pra lá. E de repente eu ali na minha conexão com Deus, o cabeça branca aproximou de mim. Olha. E ele aproximou de mim e falou bem assim, oi, oi. Se recompôs. Pois não, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Aí ele falou assim, tudo. Que lugar bonito. E eu tipo assim, tu não conhece esse lugar? O cara vem aqui atrapalhar minha oração pra falar do lugar, meu irmão. Um lugar tão... Mostra aqui. Tô com uma sintonia com o Altíssimo, o cara vem, pô. Eu pensei assim, um lugar tão conhecido, como você não conhece? Aí tu não conhece o Morro da Capuava? Um monte de Anápolis? Ele, não, muito prazer, eu sou Alex Neri, eu não sou de Anápolis, eu sou de Brasília. Aí eu, legal. Desculpa, mal me pergunte, mas o que você faz na vida? Eu falei, olha, eu sou radialista,
jornalista e psicanalista, a mesma área da psicologia. Não. Você deve estar de brincadeira. Eu tô precisando de uma jornalista. Mentira, meu. Urgente, para apresentar um programa. Olha só. Ai, vai provocar altíssimo pra você ver? Vai. Provoque o seu milagre. Tô precisando de uma jornalista para poder apresentar um programa. Ele mandou o cara ir lá buscar ela no monte, velho. Foi. Esse Deus é poderoso. É poderoso. Aí eu olhei e falei assim, não é possível que a resposta que eu tava pedindo chegou. E aí ali o Alex me mostrou sobre a TV que ele havia criado, que tinha chegado em Anápolis, e a gente conversou e ele... Vai lá na emissora, você quer trabalhar comigo? Eu praticamente desci do monte com emprego garantido. Eu falei, amanhã eu tô lá tal hora e tal. Cheguei lá, ele me apresentou, a gente conversou e acertamos os ponteiros e eu comecei a trabalhar. Só que, quando eu comecei... Isso em Anápolis mesmo, emissora lá. Mesmo, Então, eu dividi ali o meu tempo entre de manhã a TV, que foi a porta que Deus abriu, à tarde a rádio e depois da rádio o consultório. Mas você foi no 7º dia, você não ficou com dívida com Eu fui agradecer. Agradeci direitinho e agradeço até hoje. Então, eu dividi ali para poder dar conta, né? Uma mãe solo, dar conta da casa. Final de semana também estava no consultório, então eu me virava. E aí eu me lembro que eu tava ali na TV, trabalhando, tudo bonitinho, e eu tinha um namorado na época, eu namorava, e só que aquela coisa assim, na dúvida, será que é isso, como que é, né, passando por um processo, era um namoro muito recente, e aí o Alex um dia chegou em mim, falou assim pra mim, olha, eu tô gostando de você, eu falei, tu tá doido. Olha, deixa eu te contar uma coisa, tu pode tirar teu cavalinho da chuva. Você já arrumou um emprego, você não vai conseguir mais nada comigo não, rapaz. Foi tipo isso. E foi desse jeito, né, amor? Bravíssima. Inclusive, Aderbal, eu falei pra ele assim, ó, se você ficar dando em cima de mim, eu vou esquecer que foi Deus que abriu essa porta e eu vou embora. Assédio, viu? O patrão querendo... Eu não quero... Foi assim. Eu não quero esse emprego, não. E ele, calma. Eu não quero. Que coisa. Eu falei pra ele, não, eu tô aqui pra trabalhar. E ele ali, não, mas eu gosto de você. Eu falei, ó, vamos só trabalhar. Só que aí a gente criou uma conexão. Eu e ele, a gente criou uma conexão. E eu vi que o negócio tá vindo pro outro lado. Eu falei assim, tô muito confusa. Preciso saber o que eu tenho da minha vida. E ali eu passei por uma crise de ansiedade muito forte. Precisei entrar com um processo terapêutico, medicação, atestado. Virou um conflito muito, né, dentro de mim. Pessoal, né? Pessoal. E aí eu me lembro que eu liguei pro meu atual namorado na época e falei, olha, o médico me diagnosticou com ansiedade, eu vou precisar ficar afastado do trabalho, os meus pensamentos são esses, eu tenho vontade de tirar a minha vida, tá assim, assado. E ele falou pra mim bem assim, olha... Então você fica na tua casa nesses dias de atestado e quando o atestado acabar, você me liga. Gente boa, hein, cara? Quer dizer, não era até a morte o separe, na doença, na riqueza, não tinha que estar junto, Sim. não, peraí. Ou eu entendi errado no dia que eu casei, Marcelo. Eu entendi errado. Você entendeu? E aí, assim... Por que eu tô contando essa história? Porque ninguém sabe dessa história. Legal, e algumas pessoas me julgaram na época, tipo assim, mas terminou com o namorado, já tá com outro, mas ninguém sabe o que aconteceu. Não sabe a história, não sabe o que aconteceu. E aí eu falei assim, gente, como assim na hora que eu mais preciso, a pessoa me vira as costas? Vai cumprir seu atestado. Atestado de namoro também. Toma atestado de namoro. E aí eu me lembro que eu liguei pra uma amiga desesperada, eu falei, nossa, você acredita? Mas você sabe que naquele dia que o Alex foi no monte, foi a oração dele que já fez o cara fazer isso com você. Foi, não foi? Foi o Alex. Eu quero essa mulher pra mim. E aí eu me lembro que eu falei assim, amiga, como assim? Eu tô aqui, eu liguei pro fulano e fulano falou, olha, na hora que acabar o atestado, ela falou assim, mulher, eu acho que você até agora não percebeu que esse homem não é homem pra você. A ficha não caiu ainda. Não caiu ainda. Eu acho que agora tá mais que provado. Eu falei, realmente, vou terminar esse namoro. E aí eu não tinha ido trabalhar e não tinha avisado lá na empresa. Alex ficou sabendo, o rapaz avisou pra ele. E aí ele me ligou, falou assim, onde é que você tá? Eu falei, tô em casa, fui no médico, tô com crise de ansiedade, não quero ver ninguém, quero morrer, quero sumir. O Alex, negativo. Tô indo pra aí. Tô em Brasília e tô chegando tal hora. Tô saindo de Brasília agora. Tô batendo aí no seu apartamento. Falei, isso é que é um homem de verdade. Valeu, Alex. Defendeu bem a nossa raça. Aí eu falei assim, não adianta você vir. Não adianta você vir porque eu não vou sair, eu não quero te ver e tal. Pois ele saiu de Brasília e bateu no meu apartamento. E ele falou assim, vamos conversar? Eu falei, não quero conversar. Coloca um vestido e desce agora. Olha, que é macho. Esse aí é de atitude, ó. É macho. Coloca um vestido e desce agora. Eu falei, tá. Desci com a cara inchada, chorando. O que é? Vamos ali, que você tá precisando do negócio. Me levou aonde? No monte. Olha no lugar que eu havia conhecido ele. Ele vai orar. Você tá precisando se conectar com Deus de novo. Vai orar. E ali eu comecei a chorar e foi quando eu falei pra ele, Alex, eu não quero mais rádio.
me deixa. Eu falei pra ele, deixa eu seguir minha vida. E foi quando ele falou, você vai enterrar esse talento? E eu fiquei ali, Alex, mas sabe o que que é? Eu acho que eu tô no rádio por conta do meu pai. É uma obrigação, é porque eu preciso ser aceita, validada. Isso não faz mais sentido pra minha história. E ele, não, mas e o seu talento e isso e assado? E eu falei, tá, vamos tentar de novo. Mas como que eu vou tentar? Eu já estava praticamente saindo da Rádio São Francisco na época, eu já havia pedido conta, porque Deus havia falado comigo que estaria tirando os meus pés daquela cidade. Então, na época, eu tinha um chefe que hoje está em Catalão, e eu bati lá na sala dele e falei assim, olha, procura outra locutora. Olha porque eu não sei para onde eu estou indo, mas Deus falou comigo que está me tirando dessa cidade. Eu não sei para onde estou indo. Na minha cabeça eu pensava que era São Paulo, porque eu tinha vivido essa experiência. Assim. À vontade. Eu falei, não sei para onde é que eu estou indo, mas chegou a minha hora. E ele virou para mim e falou assim, Deus falou comigo também. Olha. Que a gente orava, ele também era cristão, Deus falou comigo também, vai na paz, porque você voltou apenas para ser honrado e para Deus cumprir uma promessa na tua vida. E ali eu saí do rádio e nós ficamos em casa, eu e o Alex, passamos algumas dificuldades aos nossos olhos, mas assim, Deus nunca deixou faltar e a gente até brincava, nossa, a gente desempregado, sem dinheiro, sem saber para onde Deus vai nos mandar, comendo churrasco, picanha, yakisoba, só coisa boa. Bom demais, Sim, vivendo, né? Vivendo, era o que Deus fez. E ali a gente passou uns 4, 5 meses mais ou menos dentro do apartamento, esperando uma ordem de Deus. E o Alex tentou se recolocar ali no mercado de Anápolis, não deu certo. Eu já estava extremamente cansada da cidade também, entendendo que era um novo tempo. E a gente tinha uma pastora, e ela entrou no apartamento, a gente tinha acabado de fazer uma reforma. Ela falou assim, olha, vocês gastaram dinheiro à toa, viu? Porque Deus vai tirar vocês daqui. E assim aconteceu. O Alex chegou um dia e falou assim, olha, eu quero ir embora para Brasília, quero voltar para minha cidade. E a minha pergunta é, você vem comigo ou a gente finaliza aqui o nosso relacionamento? Falei, meu filho, eu já tô com as malas prontas. Acaba de decisão é assim, não tem duas palavras, né? Eu falei, eu já tô com a mala pronta, vambora. É e ali ainda com muito medo, né, interiormente falando, eu falei assim, vou fazer um propósito com Deus. E eu fiz um propósito, falei assim, Senhor, a gente está em setembro, agosto, a gente está em agosto, e como é que eu vou transferir esses meninos agora? Já quase em setembro, ano, não consigo. Mas se o senhor estiver nesse negócio, o senhor vai arrumar tudo. Resolve aí, cara. Sim, aí o Alex veio na frente, aí falou assim, ó, tem uma escola que é muito boa e tal, uma escola militar, vamos tentar uma vaga aqui. E assim, tem fila, lista de espera, era impossível. Prova pra bolsa, prova pra não sei o quê, mas vambora. E aí, de repente, me ligaram da escola falando que a vaga tinha sido aprovada. Caraca, tô te falando, vamos ser daqui com os números da Mega Sena hoje. Por favor. E eu entendi que legal, era isso que Deus tinha. E a gente veio, né? A gente veio pra Brasília. Eu não conhecia Brasília, tinha vindo uma vez, o Alex já é daqui. Então a gente veio e eu vim e eu falei assim, meu Deus, tudo novo e vamos embora. Esse homem eu não largo mais e a gente tá... E Brasília te abraçou? Quando chegou aqui, você bateu, gostou? Como é que foi? Não. Eu sabia que tinha uma história. Vai, eu preciso ser sincera. Conta então. Adeval, você já percebeu que eu sou risonha? Bom demais. Que eu falo alto, né? Então, assim... Isso é do mineiro e do mato-grossense. Então, Brasília, eu até escutei uma frase essa semana de um rapaz que eu conheci no Uber, que é mineiro. Ele falou assim, o povo de Brasília é seco igual o clima. Não, e ó, melhorou muito. Eu tenho 57 anos de Brasília. Brasília era uma fazenda asfaltada. Hoje em dia tá mais fácil de lidar. Antigamente era cada um no seu quadrado, era um trem absurdo. Hoje tá bom. Você vê, ó, fui lá na EBC, conheci Alex, já viramos amigo de um dia para noite. Isso não existia em Brasília antigamente. Pois é. Então essa foi a minha dificuldade quando eu cheguei. Não fui muito alegre, muito expansiva. Não fui abraçada, né? Como eu passei pelas outras cidades. E eu ficava, gente, que lugar estranho. As pessoas são estranhas, eu pensava. O trânsito é estranho. Profissionalmente, que Brasília, aqui a bolha ela tem 10 camadas. Exatamente. Você vai tentar um emprego numa rádio. Exatamente. Você tem, até o faxineiro te boicota, cara. Não tem louco. É um negócio meio louco mesmo. Sim. Mas aí eu falei assim, tô aqui, vambora. Eu estou aqui, se vira. Se vira. Bota na mão dele. Exatamente. E aí, assim, deu tudo certo, está dando tudo certo. Eu acredito que foi para um tempo como esse que Deus me chamou. Mas foi muito difícil a minha adaptação, né? Eu posso dizer que
Comecei a gostar de Brasília tem pouco tempo, tem uns 4 meses, mais ou menos. Mesmo. Mas é que você já conheceu lá a Norte FM do Oswaldão? Já. Você trabalhou lá ou só foi visitar? Não, trabalhou? Trabalhei. Foi a primeira rádio que eu trabalhei em Brasília. Que legal. Gostou? Gostei demais. Foi o primeiro. A Rádio Sucesso é do nosso amigo Raul Canal. Raul Canal, seu Raul. Você está com um programa lá todos os dias? De segunda a sexta, de meio-dia às 4 da tarde. Como é que é o nome do programa? Super Fã. Super Fã, que legal. Aí é sempre entretenimento, sim, é música, fofoca, informação, trânsito, beijo, abraço, prêmios. Oh, legal. Prêmios em dinheiro? Vou lá buscar um Não. prêmio. Precisando de uma grana, cara. Tô tentando arrancar um dinheiro dela, os números da Mega Sena, mas nada sai aqui. Tá, e aí quando você chegou aqui, Sucesso News, era Sucesso News, agora é só Sucesso, 105.5. 100.5. 100.5. E a TV aqui, como é que foi que você passou? Foi desafiador. Foi muito desafiador, porque embora eu quisesse isso lá atrás e tivesse tido a oportunidade de fazer TV há um tempo, mas a gente tem travas mentais, né? Coisas... Eu achei que você estava hoje com a Nicole ainda lá no DF Alerta, que eu vi você nos bastidores. A Nicole bota todo mundo para dançar, ela já esteve aqui nessa cadeira, ela botava o seu memé na Record para dançar. Agora Você conhece o Memé, Alex? Lá no DF Alerta, ela bota todo mundo. É Lucas Mobile, Wagner Relâmpago, que são nossos amigos. Sim. Bota todo mundo para dançar. E eu vi você também nos bastidores dançando. Exatamente, dançando. A TV Brasília foi um pontapé inicial na minha carreira. Aqui em Brasília, sou muito grata, né, pela oportunidade que o Patrício me deu. Né? O Mobile, eu entrava ao vivo no jornal. Entrei também para Nicole, fiz grandes amizades ali. Mas eu entendi que algo queimava no meu coração e que eu precisava escolher entre o rádio e a televisão nesse primeiro momento. Isso. Bom, você fez umas matérias ali muito legal, cara. Sim. Eu até estava comentando com você no bastidores que a gente tem um documentário sobre JK e você fez uma matéria sobre a restauração do carro presidencial. Maravilhoso. Do Juscelino com a família. Sim, o Dr. Paulo Otávio. Dr. Paulo Otávio, o neto lá como é que é o nome do moleque? André Kubitschek. Sim, André Kubitschek. Teve aqui também. E contar a história de Brasília para quem é brasileiro é muito gostoso. Para você que é de fora, como é que foi? Foi sensacional. Viver esses momentos. Eu cheguei em casa vibrando. Eu falei assim, nossa! Legal. Né? Contei para minha sogra, contei para o meu esposo. Eu falei, gente, que legal. Né? A gente fez ali uma passeata, né? Andando ali pelas principais vias de Brasília, deixando o carro ali no memorial. Então foi tem os carros antigos acompanhando, sim, né? Foi muito lindo. Foi muito bacana. Eu cheguei a ver a matéria no seu Instagram. Quer ver, galera? Vai lá, simples assim. Daiane Vieira Oficial. Aí, fala. Eu tenho que pegar minha cola, a menina já sabe de cor. Fala. Daiane Vieira Oficial. Bom demais. Daiane, essa é a câmera da verdade. A sua câmera, tá? Quando você quiser cobrar alguém, dar um pito no Alex, você pode... Posso olhar? Brincadeiras à parte. Tá. Aí a TV foi só, então, uma época. Você ficou pouco tempo com eles lá. Fiquei quase um ano, né? E, na verdade, a TV para mim foi um grande desafio. Foi um grande desafio, porque, assim, quando o Alex me conheceu, eu tinha muito, assim, embora eu tivesse naquele patamar profissional ali em Anápolis, dentro de mim ainda tinha aquele medo de alcançar coisas maiores, né? Lá no fundo a gente não se acha merecedor, não se acha capaz, né? Então, de repente, era muito fácil fazer TV e rádio em Anápolis. É verdade. Depois, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eu tô numa capital. Agora muda tudo. Agora a linguagem é outra, o posicionamento é outro. As divisões são outras. Eu acho que Anápolis, um jornalista em Anápolis, ele consegue fazer tudo. Sim. Falar um pouquinho do agro, fazer um entretenimento, falar da política. Exatamente. Mas Brasília, o universo é 10 mil vezes maior. Exatamente. Tem um congresso aqui que fervilha o dia inteiro. Exatamente. Tem uma cidade que tem 33 RAs que acontecem. E pra mim foi muito difícil isso aí. Eu ficava assim, gente, aqui não tem bairro, aqui não tem rua. Não, eu ficava muito cidade confusa. Satélite. Sim. Aí eu chegava em casa e me explica esse negócio aqui, tal de QNN. Onde que é isso, gente? E o Alex o que significa esse QNN? Vai lá na 702, o que é isso? Então foi muito difícil pra mim, né? Porque eu falei assim, meu Deus, é muito louco isso aqui. É verdade. Mas quando eu entrei na TV, foi assim algo também extraordinário. Porque olha só a história da TV. A gente tinha chegado aqui
E com 15 dias, né, a gente tinha ido na casa de um conhecido do Alex, que não me conhecia, não conhecia a minha história. Eu estava muito preocupada. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser agora? Qual é a porta de emprego que o senhor vai abrir? Né? E eu passando por tantos processos, assim, de nova cidade. Então, eu não queria ter nenhum contato com mulheres para continuar os atendimentos. Falei, eu não tô bem, a minha cabeça não tá legal. E aí, a gente recebeu uma oração e o rapaz falou assim, olha, eu vejo Deus abrindo uma porta, né, de emprego para você, e vai ser uma porta, assim, que ele sempre te prometeu. Eu falei, pensei comigo, não vem com negócio de TV, Jesus. Que ele já falou que é essa porta, mas eu não quero essa porta. Pensei comigo. E aí, a gente foi na Sucesso, né, nós passamos na Sucesso, Alex, vamos distribuir os meus currículos? Vamos. Então, vamos pontuar as rádios que a gente vai. E a Sucesso foi a primeira rádio que eu deixei o currículo, né? Bacana. E aí, na época do Seu Som, né? Foi o primeiro contato que eu tive aqui em Brasília, foi com ele. E aí eu deixei o currículo com ele, aí o Seu Som falou assim, olha... Pra nisso, Celso, um beijo pra você, meu irmão. Sou seu fã, te acompanho. Cara, ele é 10, cara. Ele me indica as pessoas aqui pro podcast, eu já quis sentar ele aqui nessa cadeirinha, ele foge de mim. Celso, vou te mandar esse corte, vou lhe fazer umas vergonhas pra você vir pra cá, viu? Pensa num cara, gente sensacional, fina, né? Ele pois é, o primeiro contato que eu tive foi com ele, e ali eu falei que eu estava chegando em Brasília e tal, né? E ele falou pra mim, falou assim, olha, Daiane, eu não tenho a vaga, a Sucesso não tá precisando, mas eu vou ligar aqui para algumas pessoas e vou ver o que eu faço por você. E eu fiquei lá fora esperando, e ele ligou pro pessoal da atividade, né? E aí nós saímos ali da Sucesso, já fomos pra atividade... Conversou lá com o Moronari? Exatamente, com ele mesmo. E aí cheguei lá e tal, me colocaram para falar e tal, mas também não tinha vaga. Fez um piloto. Fez um piloto e ele gostou muito do meu trabalho. Inclusive, um beijo para todo o pessoal da atividade. Vigão, que eu tive na casa dele, junto com o Alex, né? Eu conheci pessoalmente. E aí eu falei, tudo bem, quando surgir a vaga, tá tudo certo, né? E fui embora. Aí o Alex falou bem assim, vamos passar ali na TV? Porque eu tenho um amigo, trabalha aqui na TV, ele é gerente da TV e tal, e eu não vejo ele tem muito tempo. Vamos passar lá? Eu falei, Alex, tô tão cansada. Não querendo TV na vida. A gente andou tanto hoje, tô cansada. Pensei, tô cansada. Tá calor demais e tal, né? Não tava acostumada com o calor de Brasília. Alex, não, é rapidinho, só vou dar um beijo nele. Aí tá bom. Chegamos lá, sentamos, ele assim na sala, conversando com o rapaz, e eu lá no telefone, pensando, oh meu Deus, que hora nós vamos embora? Que hora nós vamos embora? Aí qualquer um estaria louco dentro da TV, mexendo. Eu entro na TV Câmara, na TV Senado, né, Marcelo? Fiquei igual uma criança, sentei nas cadeiras, gravei, fiz vídeo. Ela, não, quero ir embora. Quero ir embora. Eu lá bem assim, mexendo no celular, né? Aí tava ele e o Patrício, que foi quem me deu a oportunidade. E aí eu bem assim. Aí de repente o Patrício olhou e falou assim, nossa, mas sua esposa é bonita, postura bonita e tudo. O que ela faz da vida? Aí o Alex, não, ela é jornalista. Apresentadora, locutora. Mentira, tô precisando de uma repórter pra ontem. Tu começa amanhã, 8 da manhã. Tá vendo? 8 da manhã. Eu falei, então essa era a porta, Deus. Essa era não era uma porta, era um portão, né, galera? Falei, obrigada. Mas Deus é terrível. Obrigada. Demais, né, aí no outro dia eu fui, amigo, só pra fazer né, ali acompanhar, pra ver como que era a temática e tudo. De repente, tu vai entrar ao vivo. Em 3, 2, 1, tá ao vivo. Bem assim. Claro. Tava o que mesmo? Entrei ao vivo pra Nicole. Na primeira reportagem, oi, Nicole, boa tarde pra você. E eu falei, meu Deus, que loucura. Que loucura. Só que eu tive muitos problemas na TV em relação a mim mesmo, ao meu potencial, né? Aí eu chegava, às vezes, para decorar o texto, minha mente falava que eu não conseguia. E eu falava, meu Deus, isso aqui não é para mim, mas eu preciso desse emprego, Jesus me ajuda. Aí eu sentava, eu chorava, eu decorava, eu tentava. Aí às vezes eu ia gravar, e o cinegrafista tá pronto, eu... Calma, que você viu que o meu braço tá tremendo, calma. Então, assim, tive muito apoio lá dentro dos meus colegas, mas a virada de chave mesmo aconteceu em casa. Quando o Alex me falou, esse cara é sensacional. Quando o Alex me falou algo muito assim, sabe... que virou uma chave na minha cabeça. Eu cheguei em casa chorando, e eu falei pra ele assim, Alex, pelo amor de Deus, deixa eu seguir meu caminho da psicologia, deixa eu cuidar das minhas mulheres, para com esse negócio de televisão, sua mãe passou pela televisão, seu pai, você passou, você quer que seu filho passe, que eu passo. Deixa, pelo amor de Deus, eu fazer o que eu gosto. Aí o Alex falou assim, qual que é o problema agora? Eu falei, cara, eu não consigo decorar aqueles textos, não entendo mais nada, não consigo esses negócios de QN, 700, não sei das quantas, não sei dar informação, eu travo. Aí eu fico, meu Deus, que diacho é isso de QN e tal. Aí eu ia falar... É porque na rádio você não tinha que ler nada, era tudo expansivo, né? Você é como aqui. Mecânico. Aí eu ia falar ocidental, eu falava oriental hoje.
Gente... Mas a culpa não é sua, é o povo que bota nome feio nas cidades. Isso é um bairro? Não, isso é uma como que é a R? O que é? É bairro? Então, assim, foi muito desafiador pra mim. E eu falei, meu Deus, uma Mato Grossense tentando sobreviver em Brasília. Quanto tempo de Brasília? 2 anos. É pouco, meu. Tu já sabe muito. Eu tenho 57 anos, que eu me perco. Taguatinga mesmo. Eu moro na 713, Bloco F. Na mesma rua, Bloco C, Bloco D. Na mesma rua. Você entra com um carro, você tá aqui, ó, eu indo pra minha casa, Bloco F. No meio tem 30 ruas. Os motoboys que sofrem. Nossa. Fico pra entregar mercadoria lá. E a minha casa é F45. Aí os caras batem, pô, casa é 45, tá, mas o bloco C, vai lá do outro lado. Aí os caras ficam loucos. Tudo na 703. Os endereços aqui realmente, para quem vive já é difícil. Para quem não vive, é complicado. Demais. Aí eu lembro que eu ficava assim, eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim pro Alex, eu não consigo decorar os textos, eu vou pedir conta, a gente vai vender espetinho, qualquer coisa. Vamos montar um espetinho. Eu falava já pensou com essa presença vendendo espeto? Eu falava pra ele assim, vamos montar um espetinho. Cara, eu sei cozinhar demais, você fala que a minha comida é boa, vamos montar um espetinho. Ele, calma, respira. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nega, deixa eu te falar uma coisa. E foi essa virada de chave. Ele falou assim, cara, você tá reclamando de um texto que você tem que decorar, interpretar, um texto de 1 minuto. Olha lá pra trás, você segurava uma audiência de 4 horas em primeiro lugar em Anápolis. Não, e sem contar que você tem 99%. Você tem a voz, você tem o talento, o dom, a beleza, a postura, você tem 90%. Tudo, só falta decorar o texto. E aí eu falei assim, gente, aí ele falou assim, nega, você segurava 4 horas em primeiro lugar. O que é um texto de 1 minuto? No outro dia, pronto, amigo. Eu cheguei na TV e falei assim, o que é um texto de 1 minuto? Me dê esse texto aí, eu quero fazer a de 10. Eu falei, o que é um texto de 1 minuto para quem segurava 4 horas de audiência em primeiro lugar? Me dá aí. E eu entrei com toda a segurança e ali foi assim, um destravar. Legal. E o Alex falou, nossa, nem parece a primeira pessoa. Aí eu voltei de viagem e eu falei assim, agora é comigo. Comecei a não usar mais as colas, não usar mais o celular, interpretar, a pegar a mesma linguagem da TV. E eu falei, meu Deus. Aí nessa mesma época, eu fui convidada pela Norte FM, o Léo Gangana, que me fez o convite. E eu fui pra Norte. Aí eu ficava nas duas e chegou um momento que eu precisei escolher entre uma ou outra. Mas eu escolhi sair das duas no mesmo dia. Meu Deus do céu. O Alex sabe. Jesus, que coragem. O povo louco para entrar em uma, ela dispensa duas ao mesmo tempo. Foi desse jeito. Gente, você é uma heroína. Agora, e a vida de influencer foi andando paralela a tudo isso? Porque você é uma boa garota propaganda, já fez merchans lá de loja de roupa. Aqui eu adorei, Barbearia Donofrio, eu mesmo não sabia que tinha 54 anos. E você não quis seguir a vida de influencer? Pagar as coisas com arroba? Pois é, pagar, né? Na verdade, eu penso sobre isso, mas é como eu te disse no início da nossa conversa, são muitos dons. É verdade. Né? E, inclusive, eu conversei com a Tatá, minha amiga de rádio, justamente sobre isso. Eu falei assim, Tatá, às vezes eu vejo tantos dons que eu não sei o que fazer com isso. E aí ela falou mas assim... você tem alguma dúvida sobre cada um deles? Não, não tenho. Mas aí, bom, olha só, qual era a minha dúvida? Um exemplo. Eu falei pra ela bem assim, esse negócio de marketing digital. Que você não pode isso, que tem que ter um nicho, que tem que ter não sei o quê. Que não sei... Aí eu fico, mas eu não posso mostrar o lado do rádio, porque o meu Instagram tem que ser nichado para vender a terapia. Mas eu não posso mostrar a terapia. Então eu ficava nisso, eu não posso mostrar que eu sou influencer. Aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu sou isso aqui. É, claro. Eu não posso, tipo, ter um Instagram para falar de terapia, ter um para falar de rádio, ter outro para falar de influência. Não dá certo. Eu dividi... Eu tinha um para Canção Nova, aqui pro canal. Aí depois já misturou tudo, já virou tudo a mesma coisa. Porque nós somos isso aqui. Tudo em tudo. Não dá pra porque dividir. se você for misturar, você acaba sendo o quê? Um personagem. Ali eu sou o garoto propaganda, aqui eu sou o apresentador. Não dá. Não dá. Não dá. E aí eu saí disso, eu falei assim, vambora. Então hoje, né, o Alex tem uma empresa de marketing, a Império, a agência Império. Então hoje, quando surgem os clientes, ele fala, olha, já marquei lá um negócio pra você. A garota propaganda já vem junto o pacote. Fala nisso, tá na tela aqui, galera. O papo tá tão gostoso que eu esqueci de fazer o meu merchan preferido. Falei aqui até do Galaxy, do Juscelino Kubitschek, para falar desse meu patrocinador, o Renato Conessa, que é dono da Películas DF, a melhor loja de películas do Distrito Federal. No Anjo, tá vendo a Covid que faz comigo? Que eu esqueço o nome das pessoas. Conversando com a pessoa, eu esqueço o nome. Daiane.
Cara, eu fui na loja desse cara, é meu amigo de infância. Tem uma película que o cara vem com a marreta e mete no vidro, quebra o vidro, mas não entra no carro. Caramba! Película antifurto. Tem uma película que diminui 99% dos raios UVs, quer dizer, não prejudica as suas vistas. Tem película que diminui até 75% o calor dentro do carro. Nossa. Com isso, mais economia, você não precisa andar com ar-condicionado no talo, os acabamentos de dentro, 90% dos carros é plástico, também não desgasta. Então, você que quer aí segurança e conforto para o seu automóvel, Películas DF. E residencial. Construir a casa, essa que eu estava te falando da Asa Sul, casa linda. Aí eu fiz um blindex grandão, falei, pô, vou chamar o Renato aqui, vou meter uma película espelhada. Levei ele lá com a equipe, ele olhou para casa, olhou para mim e falou, bicho, tu é peão, né? Tu é sem gosto mesmo. Faz uma casa bonita dessa, uns móveis bonitos, aí vai botar uma película espelhada. A película aqui tem que ser champanhe, combina com os... Cara, ficou a coisa mais linda. Olha aí, ele tem tudo lá. Você quer, então, revitalizar sua casa, seu prédio comercial, residencial. Fala nisso, Renato, vou te cobrar ao vivo mais uma vez, hein? Cadê a minha película jateada da minha porta? Aí ele vai botar uma película jateada aí, muito linda, com a nossa logomarca, vai ficar muito bacana. Então, precisa de película? Películas DF, uma loja exclusiva em Águas Claras. A nossa eterna agenda é um Instagram, @películasdf. Você entra em contato. Tem o telefone também, você pode fazer sua pesquisa, ou pedir o seu orçamento, 993690303. Conversa com o Renato, diz que assistiu aqui o podcast, vai ganhar 10% de desconto e ele vai continuar sendo nosso patrocinador. Beleza? Meu anjo, vamos então agora lá para a psicanálise. Bora. Vai trazer a Clínica Vida para Brasília? Vida não. Vital. Vai trazer para Brasília? Não. Dá trabalho demais. Tem que resolver os problemas dos outros, é muito difícil, não é? Porque hoje, na verdade, não que seja difícil, Aderbal, mas hoje, na verdade, esse mundo do online, né, te conecta com tantas e tantas pessoas. Lá em Anápolis você fazia as consultas tanto online como presencial. Lá eu fazia mais presencial, né? Eu atendia muito pouco no online, assim, uma ou duas, porque eu não tinha também, assim, uma agenda tão disponível, que eu fazia os atendimentos nas horas vagas, né? E hoje eu já tenho mais uma flexibilidade melhor, agenda melhor e tal. Mas hoje eu tô tão apaixonada pelo online, até comentei isso ontem com o Alex, né? Ele falou, não sei o que, atender presencial. Eu falei, não, fala isso não. Tá ótimo online. Por quê? Porque hoje eu tenho paciente de Paris, tenho paciente de Madrid. Do mundo inteiro. De todos. Eu atendo muito fora do Brasil, atendo muito para outras partes do Brasil. Então... E você com o público feminino e da igreja... tinha uma clientela vasta, porque você é especialista em cura emocional, não é isso? Para as mulheres que buscam a restauração da alma e o encontro com Deus, é isso? Exatamente. Que bacana. Né? Fala um pouquinho pra gente como é que é. Começa ali pela anamnese, você ouve a pessoa. Exatamente. A gente chega na queixa principal, né? Que é o porquê que a pessoa procurou o processo terapêutico, qual é o problema dela. E através ali da queixa principal, a gente vai diagnosticando, vendo onde que está esse problema. Vamos supor, então, um exemplo. A pessoa chega até o consultório, até a terapia online, e a queixa dela é, eu só atraio homens ruins, só relacionamentos abusivos. Por que isso acontece na minha vida? Que é o que nós chamamos de padrões repetitivos. Então, vamos olhar lá para a infância. Não é dedo podre para homem, né? Padrões repetitivos. Aprende aí. Padrões repetitivos, exatamente. Então, a minha abordagem é a freudiana, né? Que é do Freud, né? A abordagem de Freud. E Freud, ele tem esse olhar sensível para a infância, né? Ele acredita que o que acontece na infância não fica na infância. Que a infância é uma terra, um solo fértil, que nós precisamos visitar para ressignificar, para reprogramar, para dar outro sentido para nossa vida. Então eu fazia tudo errado. Eu achava que aconteceu na infância tinha que ficar na infância. Não. Então esquecer. Principalmente as merdas que eu fiz. Desculpa o palavrão. Os erros que eu cometi. Porque a gente faz tanta besteira na vida, né? Então quer dizer que a infância é um lugar que tem que ser visitado, é isso? Exatamente. Ou eu querendo uma consulta, mas olha, grátis ao vivo. Consulta grátis ao vivo. Mas no seu caso, olha só, algumas pessoas falam, eu não quero reviver o meu passado, não quero voltar, eu me arrependo de algumas merdas, digamos assim. Mas
Quando isso te traz um malefício, quando isso fica martelando ali no teu inconsciente, tipo, nossa, aconteceu tal coisa aquele dia que eu me arrependo, Machuca, faz mal. Eu não gostaria de ter feito, mas eu não entendo por que eu fiz. Você precisa visitar esse solo para ressignificar. Mexer na ferida. Exatamente. Agora, tipo assim, lá atrás eu dei muito trabalho para minha mãe. Quem que não deu? Quem que não deu? Mas eu era imatura, né? Eu era assim, assado. Isso atrapalha a tua vida hoje? Não, então não tem por que eu ficar bulinando visitar essa terra, entendeu? A gente só faz essa visitação quando é algo que a gente chama de trauma, de bloqueio, né? Legal. Agora vamos lá, continuando a consulta. E uma pessoa assim que acha que tá tudo bem, eu não tenho nada que me traumatizou, eu fui pobre, eu não tinha brinquedo, eu não tinha dinheiro, mas isso nunca, assim, no meu consciente atual, isso, pelo contrário, eu aprontei muito, apanhei muito da minha mãe. Minha mãe me batia do que tinha na mão. Era um cabo de vassoura, era um ferro quente, era panela de pressão. O que ela tinha, ela metia porrada em mim. Mas nunca me traumatizou. Eu não tenho dentro, assim, da minha maturidade e hoje, depois de 57 anos, que tenha me machucado. Como é que faz para descobrir isso? Se magoou, se não, porque tá lá. E, de repente, eu levo na sacanagem... Desculpa, falando palavrão de novo. Eu levo no vai da valsa, mas, de repente, isso pode me atrapalhar de outra forma. E como é que eu descubro isso? Através dos comportamentos. Olha aí, cara. Tá vendo, Marcelo? Através dos comportamentos. O que você faz? Quais os seus comportamentos? Um exemplo. Se você é agressivo, se você é um homem agressivo, isso está ligado à forma como a sua mãe fez com você. Ela não sabia bater, e o que você faz agora? Reproduz o mesmo comportamento. Né? Nós somos umas xerox do passado. Não tem como. Nós somos os nossos pais. Enquanto a gente não visita esse solo, faz uma reprogramação, libera perdão, entende a nossa história, a gente não consegue seguir em paz. E olha só o que interessante que você falou, porque algumas pessoas que chegam até mim, e algumas pessoas que conversam comigo sem ser na sessão, elas falam assim, Dai, mas não me lembro. Tá tudo certo na minha vida. Mas o trauma não é só o que eu lembro. O trauma é o que eu escondo também. Por quê? Porque voluntário e involuntariamente. Exatamente. Porque aqui nós temos uma caixinha que é um drive. É como um computador, ele não tem ali um drive? Aqui nós temos uma caixinha, é um drive. Então aqui você guarda suas memórias. Porém, se existe alguma memória que te machucou muito, ao extremo, e você, tipo, eu não quero reviver essa dor, você esconde. Bota na caixinha, tranca lá e... Pronto. Então, assim, eu não me lembro. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela chegou na sessão e falou assim, não me lembro da minha infância. Não me lembro de nada da minha infância. Mas é uma mulher extremamente ferida. Os comportamentos são feridos. Ela se trancou. Sim, não consegue... tentou deletar, mas... Exatamente. Reflexo na atualidade. Exatamente. Aí, tipo assim, não me lembro. Tá tudo certo. Eu acho que não é nada lá atrás. Mas os comportamentos dessa mulher hoje, quais são? É uma mulher insegura. É uma mulher infeliz. É uma mulher que não tem libido na vida, sabe? Vida sexual totalmente zero. Vazia. Tá num relacionamento infeliz, não sabe por que mantém esse relacionamento. Não sabe como melhorar, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Ela também tem crenças, acha que não merece ter dinheiro, não merece ter nada. Ou seja, todos esses comportamentos tá vindo lá das memórias que ela escondeu. Lá no drive. Ou seja, dói demais. Então, por favor, não me toque, não reviva isso, que eu não quero saber disso. Então, eu escondo essa dor para me mostrar forte. Entende? Se mascara ali. Isso. Eu acho muito interessante, mas eu morro de medo, apesar de achar que eu estou bem. Uma vez eu estava conversando com a Flavinha é missionária e locutora da rádio. E ela começou a conversar comigo. Bom, você já fez isso, só fez. Já fez aquilo que eu fiz. Pô, eu descobri 30 derballs dentro de um. Eu falei, quieta com isso, eu não estou aguentando só um, igual aquele pastor Cláudio Duarte. Ele fala que o cérebro é cheio de caixinhas. Sim. E o homem, ele vai lá, abre uma. A mulher abre tudo ao mesmo tempo. É por isso que tem mais mulher cuidando tem mais mulher cuidando do psique, porque o homem tá nem aí, né? A verdade é essa. Porque por machismo, por egoísmo, a mulher ela é mais cuidadosa. Na verdade, eu não olharia por esse lado de cuidadosa. A mulher é mais vulnerável. Tá. Porque até mesmo na criação divina a gente vê, o homem ele foi criado para quê? Para pegar peso, para ser o soldado, para estar na linha de frente. A mulher ela foi criada para
tá atrás, para dar suporte, exatamente. Então, ou seja, os dois são diferentes, são figuras diferentes. Então, a mulher, pelo fato dela ser mais vulnerável, ela tem a necessidade de falar, de brigar, de querer saber o porquê. Por que você me tratou assim hoje? E o homem não, o homem tipo assim, me tratou mal, vida que segue. Claro. Você entendeu? Eu levei uma surra aqui, eu me levanto e me reconstruo. Por quê? Porque a matéria-prima do homem é diferente da mulher. O comportamento. E a questão da evolução, com esse negócio do empoderamento feminino, você acha, eu até vi alguma coisa, não sei se foi no seu Instagram, que o empoderamento, ele falhou, ele foi uma fraude, porque desvirtuaram demais essa questão do empoderamento feminino? Na verdade, eu costumo dizer, Aderbal, que empoderamento feminino é uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. Empoderamento feminino é uma mentira. Não existe. Não existe. E, assim, olhando para o lado espiritual, é uma mentira que o diabo criou para distorcer a verdadeira imagem da mulher que Deus criou. Olha só. Por quê? Porque uma mulher empoderada, eu já fui essa mulher e eu posso falar com toda convicção, uma mulher empoderada, ela vive na ferida. Ela não quer cura. Ou seja, quando você tem contato com a mulher empoderada, se você conversa com ela alguns minutos, o que ela fala? Eu detesto meu pai, eu odeio minha mãe, meu passado é sombrio, casamento não é bom, casamento é ruim, não casa não, Deus me livre de ter filhos. Então são sempre essas falas. E essas falas são o quê? São feridas. Por quê? Porque se você for olhar o histórico dessa pessoa, se for puxar a caixinha do inconsciente, a pessoa teve problemas com o pai, com a mãe, na lei sistêmica tá tudo errado, entendeu? Ela se sentiu rejeitada, se sentiu invalidada, injustiçada, traída, talvez passou por um relacionamento ruim, ou se ela não passou, ela viu a mãe passando por um relacionamento abusivo, narcisista. Então, ela traz isso como um trauma, tipo, se a minha mãe não teve um relacionamento bom, quem falou pra mim que casamento é bom? É verdade. É mentira. Então quer dizer que a ferida de infância, ela pode destruir o relacionamento, uma vida. Com certeza. Não só da pessoa, como de quem cerca. Dos filhos, por exemplo. Exatamente. Que legal. Porque existe uma frase que fala bem assim, uma mulher curada, ela cura uma geração inteira. Verdade. Porque uma mulher curada, ela tem comportamentos diferentes, ela ensina esses comportamentos. Um exemplo, quando eu era uma mulher ferida, eu tinha comportamentos de mulher ferida, ensinava para os meus filhos justamente a minha dor. Uma mulher curada, ele edifica a minha ferida. Lá, né? Então, lá atrás, antes de ter um relacionamento com a Alex, qual que era a minha fala? Minha filha, estuda, não casa não. Você viu o que eu passei no outro relacionamento. Hoje, o que eu converso com a minha filha? Filha, você vai casar. Você vai ter uma família, você vai ser feliz, tua vida vai ser diferente, né? Inclusive, hoje eu estava almoçando na cozinha da emissora e uma colega falou assim, não casa não, falou para um colega. Eu olhei para ela e falei, que é isso? Que loucura. Porque você teve uma experiência ruim e a outra pessoa precisa... Ser obrigada. Não, casa sim, casamento é bom, eu falei pro rapaz. Casamento é maravilhoso. Então, assim, só que você só tem essa visão quando você é o quê? Curada. Porque ferida você vai achar que é péssimo. Cara, é um trem muito louco. Eu tenho um testemunho também, pessoal, é o seguinte, quando eu casei, com uns 6 meses eu briguei com a minha mulher, separei. E eu falava, pô, casamento é isso, é ruim desse jeito. Meu pai e minha mãe brigavam muito, meu pai e minha mãe separaram, e meu casamento tem o meu caminho. E aí, cara, eu descobri que eu estava cometendo uma falha muito grande, porque eu casei querendo ser feliz, e tá errado. Demais. Você tem que fazer a pessoa que está com você feliz. Se você fizer ela feliz, o resto já vem valeu. por acréscimo, meu. O resto vem por acréscimo. Exatamente. E o principal de tudo é tomar a decisão, é o primeiro passo, mudar de vida, mexer nas feridas, tem que tomar. Tem que tomar ter a consciência. O primeiro passo é ter a consciência, porque eu só consigo tratar aquilo que você tem consciência. Vamos lá, se eu repito padrões, se eu tenho comportamentos destrutivos, eu tenho consciência de que alguma coisa em mim está errada. Porque não adianta quando você conversa aí, um exemplo com a pessoa e a pessoa não dá o braço a torcer. Como é que você muda essa pessoa se ela não quer ser ajudada? É verdade. Como é que você mostra para essa pessoa o caminho se ela não quer o caminho? Não, eu não tenho feridas, nunca passei por isso, né? E assim, falando de casamento, lá em casa tem uma frase que a gente fala, eu falo muito para as minhas pacientes, casamento não é um cabo de guerra. Só que hoje a gente vive num tempo que casamento é um cabo de guerra. Você dá um tapa em mim, eu dou outro em você. Você não cozinhou para mim, amanhã eu não durmo em casa. É verdade. Você entendeu? Então, assim, casamento não é um cabo de guerra. Casamento não é uma briga, parceria. Não é luta, Exatamente. E para o mundo cristão? Assim, porque quem está de fora acha que quem vive dentro do mundo religioso que é tudo maravilhoso. Eu costumo dizer que as igrejas são verdadeiros hospitais. Sim. Que só tem lá doentes procurando a cura. Está no lugar certo. Como é que foi? Quando é que você se descobriu? Eu
eu fico imaginando assim, porque você me falou que é muito antenada, que Deus fala com você. Sim. Ele manda, você chora um mês, depois cumpre? Como é que é? Como é que funciona? Boa pergunta. Se fosse assim, né? Tem 10 anos que eu tô chorando por algo. Eu não sei quando é que... Chora 10 anos pra cumprir, não. Tem que chorar um mês só. Ai, ai. Eu acredito, Adebal, que é tudo no tempo dele, né? Porque o nosso tempo é totalmente diferente. A gente quer para ontem. A gente quer para hoje. Então, assim, eu tenho amadurecido muito e quando eu olho assim para minha trajetória, para minha história, eu falo para mim mesma e para Deus, eu falo, Senhor, obrigada, porque se o Senhor tivesse me dado essa oportunidade naquela época, talvez eu... não teria aproveitado, eu não saberia. Sim, eu não saberia passar por isso. Então, assim, hoje o meu testemunho, antes de estar com o Alex, eu passei por um casamento, eu sofri a dor do divórcio. Ou seja, eu fui muito rejeitada por instituições cristãs, né? Acabou, o divórcio veio e acabou o meu ministério, acabou a minha vida. Então, hoje eu atendo mulheres do mesmo jeito. Nossa, e agora? Não acabou. Porque você não está ligada a um papel, sabe? Antes de você ser esposa, você é filha de um Deus. É claro. Então, assim... Então, tudo isso eu acredito que é no tempo de Deus. Ele que sabe todas as coisas. E a gente apenas tem que obedecer. Eu estou esperando por uma resposta já tem um tempo. E eu sei que na hora certa vai acontecer. E quando ele manda, você obedece. Com certeza. É melhor obedecer do que pagar o preço. É verdade. Né? E a maioria das vezes o preço é muito caro. Muito caro. Eu falei que você fez um dos seus filhos chorar, mas nem perguntei, são 2? É um casal. Uma menina de 13 e um menino de 10. Nossa, que legal, hein, cara? E quando você vai fazer as festas dele... Você gosta de fazer festa de aniversário para eles? Gosto e não gosto. Trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho pelo fato... Vou te dar uma dica pra você não ter trabalho nenhum. Convide a Opção Crepe, cara. Olha, eu fiz uma festa uma vez, convidei esse povo para ir lá em casa. Eles levaram tudo, cara. Eu até falei, olha, aqui só tem pinguço, vai ser na base da cerveja, muito suco, Coca-Cola para os meninos. Não tive trabalho nenhum. A minha festa foi para 200 e poucos convidados, ele levou para mim uma degustação. Uau. Eu experimentei. Aí lá na hora, e o cara ainda foi mexer comigo, olha, se vocês inventar aí qualquer sabor, eu faço para você. Eu falei, beleza, eu quero goiabada com banana. O cara fez e ficou uma delícia. Então, Opção Crepe, quando você precisar de fazer qualquer festa, não quer ter dor de cabeça, não quer aborrecimento, só entrar em contato com eles. Tá na Eterna Agenda, o Instagram, @Opção Crepe. Olha, leva prataria, maquinária, leva tudo. Você não tem que falar para ele, é para 30 pessoas, é para 100 pessoas. É uma coisa leve, é um alimento saudável, tem saladinha para os veganos. Teve um cliente aqui que convidou eles, falou assim, eu quero de carne de sol. O cara era baiano, eles fizeram, desfiaram a carne de sol. Cara, ficou uma delícia. Então tá aí, pode pedir também o orçamento via WhatsApp 92771022. Peça a Opção Crepe para animar a sua festa, para servir na sua festa para os seus convidados. Tá aí a dica, tá? Você que não gosta, também não gosta não, tá trabalho demais, né? Eu gosto de receber, de fazer festa, bater papo, eu sou conversador, né? Nós somos do mesmo mês, o papo é muito gostoso, mas fazer festa é trabalhoso. É mesmo. Então tá aí a Opção Crepe para te ajudar. Me conta uma coisa. Você já não vai trazer a clínica, mas o chá você vai ter que trazer. Com certeza. Porque eu quero ver o Mané Garrincha cheio. Cheio, recebo. Porque parece que começou, foi com 10 pessoas na garagem, que subiu para 15, 25, 62 mil. Foi. O negócio foi crescendo. Foi crescendo. Começou dentro da minha casa, né? Na minha garagem. Uma ordem também de Deus. Legal. E eu falava de empoderamento feminino, justamente sobre isso. Eu me amo, eu me basto, e aquela coisa toda. E aí, quando eu me converti, eu tive esse encontro com Deus, eu tava lavando a garagem de casa, e Deus falou comigo bem assim, abra o portão e faça um chá. Eu olhei pra trás e falei, não. Assim não, cara. É muito pequena, a garagem é muito pequena, enfim, não vou conseguir. E eu falei, não, tem que pintar aquela parede, fazer não sei o quê. E Deus falou assim, apenas abra e faça. Não tô te perguntando nada, eu tô mandando. Exatamente. E antes de eu passar por esse processo de conversão, eu tava com vício, né? Que eu achava que era um vício, que era uma compra compulsiva ali. Eu vivia comprando xícaras, talheres, coisas de mesa posta. E eu saía da loja, assim, extremamente culpada. Eu falava, meu Deus, que eu comprei isso? Gastei R$800, assim, né? Foi, eu passava o cartão e eu falava, meu Deus. No outro mês eu estava lá de novo. Mas quando eu fiz o chá, que eu montei todas as mesas, todas as minhas xícaras
estavam ali na mesa. Deus já estava te preparando e você... E eu não sabia. E Deus falou comigo bem assim, cara. todas as xícaras são suas. Ou seja, eu tinha um propósito na compra das xícaras. Olha aí. Então, nasceu ali, fomos 10 mulheres no primeiro chá. Depois o Senhor falou para mim que a casa ficaria pequena. E a casa realmente ficou pequena. Uma amiga abriu a casa dela e nós fomos para 35. Depois nós fomos para 40. E aí Deus falou comigo... Deus falou comigo, vou te levar num salão branco para 64 mulheres. E quando eu fiz as inscrições, deu 64 mulheres. Não faz isso não, que eu até arrepio, emociono, que eu acho isso maravilhoso. 64. Eu acredito nesse Deus que é poderoso, cara. Sim. Eu sou fã número 1. Agora, me fala um pouquinho da dinâmica desse chá. Como é que é? Pregação, música, louvor e comida? E brindes. E uma delícia. Adoro brinde, adoro brinde. Quando é dinheiro, então... Marcelo, tô precisando de dinheiro, Marcelo. É um chá maravilhoso, né? É um momento ali de cura interior. Legal. Onde a gente une, onde eu uno, na verdade, o espiritual com o emocional, porque eu entendo que nós somos um ser emocional e espiritual. Então, ali é uma tarde, sempre aos sábados, inclusive agora dia 12 de abril, estarei em Anápolis fazendo com mulheres uma tarde maravilhosa. Então, ali vem o louvor, depois vem a palavra, vem a palestra, vem o exercício, que é toda uma dinâmica. Aí vem os brindes, vem o coffee break. É a tarde inteira? A tarde inteira, é bem gostoso. Deve ser delicioso, é muito cara. bom, é uma atmosfera linda. Mas, quando for fazer em Brasília, me convida. Eu vou botar a saia e vou lá assistir. Eu adoro esse negócio. E como é que surgiu as lives, o projeto do canal? Foi em 2023 que você começou com o canal? E foi também tirando da ideia do chá? Você convida mulheres, Sim. Debate temas... Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, foi assim. Em 2016, eu abri o canal. Já era um sonho muito antigo. Então, eu abri o canal e falei assim, eu quero ir pro YouTube. Só que eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, não tinha um nicho, não tinha um texto, não tinha nada. E aí, eu abri esse canal e esse canal ficou lá. E aí, quando foi em 2020, aliás, bem antes, 2017, eu comecei com um quadro dentro de um programa de rádio, que eu sempre tive muita afinição com as palavras, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu comecei a escrever textos ali de empoderamento feminino, de amor, de histórias mesmo. Eu comecei a ler esses textos dentro do meu programa, num quadro chamado Pensamento Bom Demais. Legal. Então, ele começou lá em Rondonópolis, na 105 FM, e aí esse quadro ele era meu. Então, quando eu fui para Anápolis, eu levei esse quadro continuou fazendo muito sucesso. Muita gente falava, Dai, você tá contando a minha história, que mensagem é essa e tal, tal, tal. Só que, quando eu tive um encontro com Deus, eu senti a necessidade de trazer uma palavra de Deus, né? Eu senti essa necessidade e falei assim, vou parar de falar de empoderamento, vou parar de falar sobre isso e vou falar de Deus. E eu comecei a gravar o quê? Devocionais, né? Qual é a palavra de Deus para a tua vida hoje? E aí eu gravava ali o que Deus colocava no meu coração, sem script, sem nada. E aí eu criei um grupo no WhatsApp, onde esse grupo foi para mais de 500 mulheres. Essas mulheres recebiam todos os dias um áudio que eu gravava com a trilhazinha, com devocional e tal. Você pegava o que? O evangelho do dia, uma leitura bíblica? Não. Eu simplesmente tinha o meu momento ali com Deus e eu falava, Senhor, você quer que eu falo sobre o quê? E o Senhor falava comigo sobre a esperança. E eu abria a Bíblia num versículo de esperança e começava a falar aquilo que estava no meu coração. Isso. Que o Espírito Santo ungia você. Exatamente. Legal. E aí eu fiz isso quando eu conheci o Alex em 2019, 20 por aí. O Senhor tinha falado comigo. Não perco o raciocínio. Alex, você viu que você foi um marco. Na minha história. Tudo tem Alex. Desculpa. Pergunta se ele me ama. Você ama? Sempre. Então tá bom. Então, quando eu conheci Alex, eu cheguei lá na TV e falei pra ele assim, você tá ligado que você vai gravar meus... Não foi, amor? Você tá ligado que você vai gravar meus vídeos? Você tá ligado que você vai gravar meus cursos? Você tá ligado o que Deus tá fazendo? E ele ficou assim... E hoje ele... A mulher mandando dizer que foi Deus, meu amigo, como é que o cara discute? Não tem nem como, né? Ele, não, mas eu não tenho tempo, mas eu não... Enfim, a gente passou por esse processo de vir embora para Brasília e tudo, e eu continuei gravando os áudios. Só que Deus havia falado comigo, vai pro YouTube. E eu, não, dá trabalho demais, eu não tenho tempo para gravar, editar e aquela coisa toda. E qual foi a virada de chave? O ano passado, em dezembro, eu estava fazendo uma oração, e eu falei assim, Senhor, eu quero viver um ano de 2025 diferente.
Quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E aí eu falei assim, me entregue novos projetos, me entregue novos sonhos, me entregue novos caminhos. E Deus falou comigo bem assim, não vou te entregar nenhum projeto mais. Não vou te entregar nenhum projeto mais. Porque já te entreguei projetos demais. Está na hora de você tirá-los da gaveta. Olha aí, cara. Então ali eu tinha muitos projetos engavetados, o canal do YouTube, a minha comunidade Filhas do Rei, o meu chá em Brasília, entre outros, né, palestras, eventos e tudo, e tava tudo ali, o meu livro, né, tudo esqueletado, mas eu não colocava em prática. E o Senhor falou comigo, 2025 é o ano de tirar tudo do papel. E aí eu falei assim pro Alex, vamos estrear um canal no YouTube dia 13 de janeiro. Olha aí. O Alex falou assim, tá bom, ele todo empolgado, pegou a câmera, vamos fazer aqui no cenário tal, tal, tal. E eu falei, vamos. E aí é bom que teu marido que faz tudo, né? Graças sabe tudo. A Deus. Nessa área o cara manja. Manja. Aí eu falei assim, vamos estrear. E nós estreamos, né? No dia 13 de janeiro de 2025, nós estreamos esse canal. E eu estava ali fazendo um chama no grupo, meninas, vou estrear, agora vai pro YouTube, se inscreva. E no dia 13 a gente tinha ali 170 inscritos no canal do YouTube. Colocamos o primeiro, o segundo, e aí a gente foi, o Alex gravando, editando e fazendo aquela coisa linda. E aí, quando foi ali, antes de completar 30 dias do canal, a gente saiu de 477 para 2.000 inscritos. Estamos batendo daqui uns dias, eu acredito que no final da semana, a gente bate 3.000 inscritos. Em menos de 2 meses. Você que está assistindo, ela vai dar o endereço agora. Você corre lá, se inscreva no canal. Ela é humilde para pedir. Eu quero 500 mil inscritos lá. Vai lá, diga para eles aí como é que é o canal. Daiane Vieira Oficial. Simples assim. Daiane normal. Daiane Vieira Oficial. No Instagram, Daiane Vieira Oficial. Também. No YouTube. E lá você leva pessoas para contar testemunhos e também fala de Deus e conta e fala da parte psicológica também. Como é que é os temas? Ainda não, mas o nosso projeto é para acontecer dessa forma, né? Lá eu apenas gravo os devocionais, que são palavras. A gente grava segunda, quarta e sexta, né, por conta do nosso tempo, da demanda, mas a gente já está estudando, eu e o Alex, alguns quadros para a gente colocar lá dentro, e também eu tenho, né, essa vontade de trazer entrevistados para falar sobre um assunto específico, igual algumas mulheres cristãs têm muita dificuldade sobre Deus restaura casamento, por exemplo, né, esperar em Deus é correto, né, o que Deus fala sobre isso? Então eu quero começar a trazer pessoas para falar sobre um determinado assunto lá no canal, mas por enquanto é só palavra. Agora me conta uma coisa, o Conexão Divina então ficou na gaveta, era outro projeto? Era na TV? Era um projeto do Alex, era um projeto do Alex que ele levou para a TV, para Ana PP, né, e ele ficou lá para trás, mas... A Ana PP era uma TV em Anápolis. Sim. Que legal. A primeira do Brasil. Que bacana. Por aplicativo. Dá um puxão de orelha nele. Alex, por favor, Alex. O cara idealizou. Vamos botar a NPP para andar. A Ana PP. A Ana PP. Fica mais bonita, é verdade. Eu tinha notado isso, que eu vi em algum lugar. Eu falei, o que é isso? O Alex que criou, desenhou, montou. Foi um projeto dele. Primeira TV por aplicativo do Brasil. Poxa, que bacana. E ele engavetou, mas esse ano sai. Tem que sair, meu irmão. Conteúdo é o que mais tem. Vamos botar e a apresentadora está aqui. A apresentadora está aí. O programa, vai botar ela o dia inteiro lá falando de manhã. Faz um programa de entretenimento. Meio-dia. Daiane e Deus. Aí deu à tarde, psicologia. Vai falar o dia inteiro. O dia todo. O dia todo. Na verdade, ia ser a junção da TV com a rádio. Ela ia fazer uma... TV e rádio. Tudo junto. Tudo junto. A Ana PP ela ia ter um horário do meio-dia até o certo horário. Olha aí que bacana. A TV com a rádio. Ela ia falar sobre notícia, sobre música, ia fazer tudo isso no aplicativo. Chique demais. Vamos então botar a pilha. Vamos colocar pra andar. Ó, quando ele tiver mole lá, você me liga que Derbal, o cara não tá querendo nada, eu vou dar uma dura nele. Pode deixar. Projetos assim tem que ir pra frente. Verdade. Meu anjo, eu nem sei, eu acho que a gente tá aqui há mais de 2 horas de conversa. O papo tá muito gostoso, mas eu não quero te cansar. Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Sim. Eu sei que você é uma menina bem mandada, que o papai do céu é que manda e você obedece. Como eu te falei, chora 30 dias e depois obedece. Mas quais são os novos projetos, os novos sonhos? Eita!
Ai, ai. São muitos projetos. Tem muitos na gaveta, que você já Sim. falou aqui pra mim. Mas, assim, os primordiais, né? O que eu quero fazer esse ano mesmo, dar continuidade ao canal do YouTube, que essa foi uma prioridade que eu coloquei. E a gente tá indo muito bem, graças a Deus. Um projeto que eu tô tirando agora da gaveta, dia 8 de abril, que é um projeto que Deus me deu há 5 anos atrás. É uma comunidade chamada Filhas do Rei, né? Porque eu fui resgatada através da minha identidade, com problemas ali na minha infância, com a falta de paternidade, de maternidade. Então, eu ocupei o meu lugar quando eu assumi quem eu realmente era, que eu não era a dor do divórcio, que eu não era rejeitada, que eu não era abandonada, enfim. Então, essa comunidade, ela vem como uma base emocional, espiritual e também pessoal. Então, serão aulas gravadas e ao vivo comigo e com outras convidadas, com esses 3 temas, e vai ser um tempo lindo. Então, é uma comunidade ali com valor recorrente, tipo a Netflix, que você vai pagar mensalmente um valor para estar lá dentro e tendo todo o suporte. Legal. Então, esse é o 2º projeto que eu vou tirar da gaveta esse ano. Estou voltando com chás, né? Que é algo também que queima no meu coração. O primeiro é agora dia 12 de abril em Anápolis, mas logo eu me preparo para fazer um em Brasília. Depois do chá, eu vou vir lançando o meu livro, que é um desejo do meu coração também, né? Que eu vou tirar do papel esse ano. Contando história de vida, autobiográfico, não? Sim, vou contar a minha história e depois também vou publicar um devocional, né? Para as pessoas que queiram fazer devocional diariamente ali todos os dias. Mas o primeiro é contando a minha história. E depois do livro, eu quero aí expandir as minhas palestras para Brasília e para o mundo. Você tem 2 apoiadores fantásticos, que é o Alex e Deus. Amém. Que são seus apoiadores firmes, né? Mas você conta com mais alguém? Tem alguma igreja que te apoia? Não. Você tá andando para ser uma pastora? Não pensa nisso? Olha, eu já pensei, né? Já pensei nisso, já recebi algumas palavras, né? Que esse seria o meu chamado, mas aqui eu quero deixar muito claro que eu não faço parte de nenhuma igreja específica e o meu projeto, o meu canal, o que eu falo não é sobre igreja, entende? Legal. É sobre aquele que me encontrou e que mudou a minha história, sobre tudo aquilo que eu vivi. Não tem um viés. Não tem um viés, porque, como eu disse, eu entendo que nós somos emocional, espiritual, pessoal, a gente tem todo um pilar e uma base. Então aqui eu não conto com o apoio de ninguém, o único apoiador do meu projeto é Deus e depois o meu marido. Está aberta? Pintou igrejas, colégios, para te chamar para ser palestrante, contar a tua história, ou pregar, ou conversar sobre algum tema. Você está disponível para isso? Sim, estou disponível, sim, para quem Como quiser. te acha? Estou disponível, sim. Telefone, por Vou favor. colocar. Estou disponível, sim, né, para fazer palestras na área da saúde emocional, que pouco se é falado nas igrejas hoje, né? E aqui eu não estou falando de nenhuma denominação específica. Precisa muito Sim. em todas. Eu frequento a católica e endorso o que ela está falando. Exatamente. E assim, hoje, Adebal, a gente vê muito, né, algumas pessoas que estão ali em cima dos púlpitos, altares, falando que depressão, ansiedade, é frescura, é falta de Deus, né? E nada disso é verdade. No entanto, que o padre Marcelo Rossi passou por uma depressão. O padre Fábio de Mello, né, está enfrentando uma depressão. Então, assim, isso não é frescura, porque são homens de Deus. É sério, Estão lá, né, fazendo o que foram chamados para fazer, estão passando por isso. Então, hoje, pouco se é falado sobre a saúde emocional. E eu quero aqui também dizer que, quando eu mudei a minha história, eu já estava extremamente cansada de fazer orações, campanhas, jejuns e nada acontecer. Quando eu fui entender o que estava travando a minha vida, que era justamente o meu emocional, a minha vida caminhou. Porque às vezes Deus quer te entregar algo magnífico, mas lá no seu passado você acha que não é merecedora, porque o seu pai te abandonou, que você não pode chegar lá. E se você não cuida dessa área específica, você não consegue viver a plenitude de Deus. Verdade. Então, eu estou aberta para palestras, para quem quiser aprender sobre o emocional. Estou aberta também para igrejas, né? Eu também prego. Estou aberta para quem quiser, né, fazer aí uma pregação para mulheres, chá de mulheres. Enfim, estou aberta para uma roda. Além do Instagram, tem algum número de contato que a gente pode passar e possa deixar aqui. Depois, galera, se você não estiver querendo levantar daí para pegar a caneta e anotar, vai estar na descrição desse vídeo o número que ela vai dar agora. 9 8266 2972. 2972. Anotei aqui, 98266 2972.
Exatamente. Você é uma empresa hoje? Não. Eu sou uma empresa hoje. Você é uma empresa. Vou te dar mais uma dica. Eu já te dei a dica da pesta. Foi. Quando vou fazer a pesta. A New Online é um parceiro nosso que, cara, esses caras, eles são assim maravilhosos. E o principal jargão deles, do zero ao sucesso. Uau. Ele pega a sua ideia, ele pega o seu sonho e transforma em realidade. Além de te dar todo o suporte burocrático, emissão de nota fiscal, controle eficiente de financeiro, gestão de vendas, além de dar todo esse suporte burocrático, ele tem a parte de criação. Olha, eu quero montar uma casa de pão de queijo ali na estrutural. Ele vai dizer, não, aqui não vai funcionar. Ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai te dizer o melhor lugar. E você, que é contador, ele não quer tirar o emprego, o seu cliente, ele quer somar com você. Se você se associar com a New Online, tem duas formas de você ganhar comissão. Por indicação ou na parceria. Então, entre em contato agora no Instagram, @NewOnlineSoluções, fala com o Sérgio ou com a Verônica, fala assim, Verônica, estou te devendo, depois eu vou te responder. Mandou 1000 mensagens para mim, eu não respondi. Cara, eu preciso tirar uma nota, eu sou mestre de cerimônia também, precisei tirar uma nota fiscal, terminou um evento na Catedral, era 3 horas da manhã, ela falou, Aderbal, a dona do evento lá, preciso que você me dê uma nota fiscal para eu poder te pagar. Eu liguei para ela 3 horas da manhã, tadinha. Você nota fiscal? Em 3 toques ela tirou a nota fiscal, mandou para mim, recebi. Obrigado, Verônica. Então, você que tem um ogro como eu, que sou na parte burocrática de gestão de empresas, tá aí, ó, uma ferramenta, uma equipe para te beneficiar e te ajudar. New Online Soluções. Acompanhando mais um Mexãs, eu quero lembrar você que nós ainda estamos com a parceria aqui da New Online, da Neuro Importados. A Neuro, ele pega uma forma gentil de fazer você valorizar o seu colaborador. Cara, olha que bacana. Eu não bebia água. Aí eu ganhei da Neuro um copo desse. Uau. Ele direciona a cerveja, que ele tem um abridor. Mas aqui na empresa, eu não vou tomar cerveja na empresa, né? Comecei a tomar mais água. Então é um presente que faz você mudar até os seus hábitos. Eles são especialistas na área Stanley, que é esse copinho aí da moda, copo da moda, perdão, copinho não. Tem garrafas com mostrador digital e você pode ainda personalizar com o seu nome, o nome do seu funcionário, o nome da sua empresa, o nome do seu colaborador. Então, entre agora no Instagram, @neuroimportados, tem caixinha de som, fone de ouvido, milhões de coisas. Entre lá, converse com o pessoal da Neuro Importados e dê um motivo para os seus colaboradores trabalhar com mais carinho pela sua empresa. E o Alex lembrou muito bem para você falar do motivo, da inspiração do seu canal, tanto no Instagram como no YouTube. Primeiro que a minha maior missão é ajudar pessoas, né? A minha maior missão é ajudar pessoas. Por quê? Porque às vezes uma mulher, por exemplo, que é o meu público, não tem condições de pagar uma consulta, não tem condições de participar de um evento, não tem condições de estar perto de uma pessoa que talvez cobre por aquele serviço. Então, a minha maior missão, eu costumo sempre falar para as minhas pacientes, né? Quem trata comigo, quem já perguntou o valor da minha consulta, sabe que não é um valor altíssimo. Vale muito mais. Mas eu não penso no dinheiro, eu penso na transformação. Sabe? Eu penso em vidas sendo impactadas, transformadas. Então, minha maior missão com o meu canal, com as minhas redes sociais, é que uma mensagem chegue até o coração de uma pessoa que está ali deitada, pensando em tirar a própria vida, que está ali rejeitada porque talvez a igreja não deu a oportunidade, talvez a igreja falou, você tá com frescura, depressão é frescura, vai orar, e essa pessoa tá ali sem saber o que é, por que ela tá naquele ora jeito. E não tem a sensibilidade de ouvir a resposta de Deus, e se afunda mais ainda. Mais ainda. Então, a minha maior missão é passar esse conhecimento, como a gente conversou aqui da infância, que é um solo fashion, nem todo mundo tem esse conhecimento. É verdade. Muita gente fala, eu não entendo por que eu sou assim, não entendo por que eu repito esse padrão, não entendo por que eu tenho o dedo podre pro amor, que na verdade não tem o dedo podre, né? E assim, algo muito interessante, Aderbal, para deixar aqui, e ressalto mais uma vez que eu não tô falando aqui de uma igreja específica, não tô falando mal de igreja nenhuma, mas assim, é muito difícil na minha caminhada encontrar alguém que queira estar comigo. Porque os lugares que eu piso, normalmente, as pessoas me veem como uma ameaça.
Achei que você vai tomar um espaço. Sim, vai... sabe? Quando você me perguntou, você tem... alguma igreja te apoia? Alguma coisa assim? Você tem vontade de ser pastora? Uhum. Se eu quisesse de verdade, se Deus tivesse falado comigo, a gente já teria abrido uma igreja. Aberto uma igreja, entendeu? Mas assim, não é a nossa intenção. Não é isso. Eu quero que o conhecimento que eu tenho hoje, que pessoas possam ter também. Igual eu sofri por muitos anos na minha vida sentimental, que eu não sabia o que era. E através de uma oração que eu descobri, que eu fiz um desligamento de alma, uma oração poderosa para Deus, eu fui curada ali, a minha vida sentimental. Só que isso não é falado nas igrejas. Isso não é ensinado. E você descobriu no seu íntimo que servir é melhor do que ser servido. Com certeza. E quanto mais você serve, mais você se cura. Quanto mais você atende, mais você aprende. E o bom da gente estar aqui conversando e com plateia inteligente, que até eu ia fazer essa pergunta para você. Para participar do chá, para participar dessas coisas, quanto você cobrava? Né? Eu preferi deixar de lado, porque a gente não falou de dinheiro em nenhum momento, mas é uma pergunta interessante também. Sim. Cobra alguma coisa para participar desse chá, por exemplo? Eu cobro um valor. Você tem um custo. Sim, eu cobro um valor, mas é um valor simbólico. Legal. Mas o maior desejo do meu coração, e eu oro e eu falo isso pro Senhor, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor tem na minha vida, porque o Senhor já tem cumprido muitas, mas quando o Senhor me der condições financeiras, eu sei que eu vou chegar num patamar de não cobrar, porque eu quero que isso seja para todas. Eu quero que, tipo assim, que mulheres falem, ai, eu posso ir? Não importa se você tem, a forma como você chegou. Hoje, infelizmente, a gente não tem, tipo, um patrocinador. Então, quando eu cheguei em Brasília mesmo, o Alex mesmo acompanhou, eu chorava muito, eu falava, meu Deus, o ministério tão lindo, fluindo com mais de 250 mulheres, e de repente o ministério parou, porque eu tô em outra terra, né, aos meus olhos, uma terra estrangeira, não tenho o apoio de ninguém, a gente estava morando num apartamento na época, um ovo, a gente estava recomeçando a nossa vida, então não tinha um salão de festa, eu não conhecia mulheres, então não tinha como eu fazer. Então eu falei assim, meu Deus, e aí assim, a gente se mudou para uma casa que foi resposta de oração, com um espaço maravilhoso, e o Senhor falou para mim, faça aqui, comece aqui. Legal. E a gente até mediu lá, cabe 60 pessoas, então vambora, dentro da minha casa. Não, e eu vou te falar uma coisa, se você me permitir, eu vou apresentar esse seu projeto para o pessoal da Canção Nova, que tem um projeto também, Mulheres como Maria, que é o mesmo viés, entendeu? Sempre leva psicóloga, sempre bate papo, e é mesmo falando de Deus e tal, para ver se de repente aí nasce uma parceria, viu? Mulheres como Maria da Canção, ela sempre me acompanha, a Tatiana, a Irene, as meninas sempre nos acompanham. A Tati é uma flor, Maria de Jesus. Veja seu podcast, tá aqui, vou passar depois o telefone para vocês e vamos somar forças, porque acredite na lei do retorno. Você vai fazer, não que você faça querendo o reconhecimento imediato, mas daqui a 10 anos você vai ser recompensado de uma outra forma. Deus falando com você já é uma recompensa. Nossa, é uma recompensa muito grande, né? Não precisa, um exemplo, muita gente foca no dinheiro, na prosperidade, nisso, mas imagine só você ir num lugar e receber uma palavra de Deus. É bom demais. É maravilhoso. Quantas vezes a gente pisa no lugar, eu e o Alex, de repente a gente tá lá no banco, Deus manda falar e a gente fala, caramba. Não, eu fico imaginando, eu quero saber se você... Cara, esse papo não vai acabar hoje. Eu quero saber se você já fez essa experiência. Eu sou voluntário na Canção Nova, já participei de vários eventos, até de mulheres mesmo. Uma vez a Flávia me botou de terno e gravata, recebendo as mulheres neste encontro. E, cara, interessante, o encontro começava às 7 horas da manhã, e a gente recebendo as pessoas, e as mulheres com as caras abatidas, tristes, assim, cabisbaixas. No final do evento, sorriso. Uau! É fantástico, né? É fantástico. É gratificante. Existem muitas mulheres feridas. Muitas mulheres feridas. Por isso que quando eu fui para o YouTube, eu entendi a ordem do Senhor, porque os meus vídeos têm chegado na Argentina, Moçambique, França. Tenho conversado com algumas mulheres no WhatsApp, que o Alex colocou o meu WhatsApp lá, que não para de tocar. Então, assim, eu até conversei com a moça da Argentina, eu falei, mulher, tô com dificuldade para entender o teu linguajar, vou ter que estudar algumas línguas, porque o Senhor está fazendo. E, assim, muitas mulheres que passaram por tantos processos e acabaram se perdendo, né? Para você ter uma noção, mulheres que foram estupradas, mulheres que foram traídas, mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, que não conseguiram se achar, mulheres que hoje são mães solo e não veem mais nenhuma perspectiva, mulheres que foram feridas com a igreja e hoje acham que não são capazes de se levantar e ter um ministério. Então chega muita mulher para mim e fala assim, nossa, Day, é tão lindo ver o seu ministério fluindo, você tem a oportunidade, o apoio de alguma igreja? Eu falei, amiga,
Não é sobre igreja, é sobre aquele que me chamou, entende? Então, faça o que você foi chamada para fazer no lugar que você está. Do jeito que você está. É. Então, não Com espere. condição, sem condição, papai do céu mandou ela comprar as xícaras de Anápolis todas antes de... Não espere uma oportunidade. Igual legal, quando eu comecei o chá na minha casa, imagine se eu estivesse esperando uma condição financeira para alugar um salão, para fazer tal coisa. Não. Comprar xícara tudo igualzinho, os móveis, não ia fazer. A oportunidade vai chegar, precisa apenas começar. Gente, que papo gostoso. Estou aqui conversando com essa flor, com essa voz, com essa simpatia. E olha, eu queria ficar aqui até amanhã de manhã, mas o Alex ali, o maridão, já tá com ciúme. Larga minha mulher, rapaz. Para de bate-papo. Eu quero deixar aqui, galera, mais uma vez, as redes sociais dela. Daiane Vieira Oficial. Para você que precisa, tá aí. Tem um projeto aí na tua escola, no teu trabalho, na tua igreja, independente de denominação, tá aí a pessoa para levar uma voz, para levar a palavra de Deus para você. Daiane, eu quero... Agora, para finalizar, tem mais 2 momentos, viu, Alex? São mais 2 momentos. O primeiro é o seguinte: câmera da verdade, microfone liberado para você fazer o que você quiser. Quer reclamar do Alex? Pode reclamar. Quer falar de Deus? Pode falar. Quer convidar as mulheres para participar do seu canal? Pode convidar. Tem alguém te devendo? Pode cobrar. Pode cobrar. Fique à vontade. Microfones são seus. Obrigada. Olha só o que eu quero fazer. Aquele vídeo, né, que você assistiu, eu lavando os pés dos meus filhos, aquele vídeo, o ato de fazer aquilo é o ato de honra, né? De honrar alguém. Então, você honra alguém fazendo algo, né, profético, agradecendo, fazendo alguma coisa do tipo. Então, aqui honrando a tua vida, quero te agradecer, em primeiro lugar, pelo convite, viu? Foi de coração, viu? Obrigada. Não foi por pressão do Alex, não. Obrigada, de verdade. Obrigada por ter aberto as portas aqui. Obrigada, é o primeiro podcast que eu participo em Brasília. Olha que bacana, que legal. O primeiro a gente nunca esquece. Nunca esquece, exatamente. Primeiro podcast, então, gratidão pelo convite, gratidão mesmo por ter, né, visto aí. Eu vi que você estava muito bem esqueletado, né, sabendo muito da minha história, ou seja, você leu, se interessou pela minha história, valeu mesmo, obrigada. E o convite que eu deixo para as mulheres é que eu estou disponível, né, mais uma vez, para palestras, para roda de conversa, para qualquer coisa do tipo, para a gente, né, poder atingir mais mulheres que precisam de cura, né? Independente da religião, independente da denominação, independente do território. Eu tô aqui para cumprir aquilo que fui chamada para fazer, que é o ID, né? Eu entendo que eu fui chamada para esse tempo. Então, estou à disposição. Quem quiser fazer terapia comigo, só me chamar aí no WhatsApp, que eu mostro os valores, os meus pacotes, né? O meu trabalho. Inclusive, eu não estou podendo pegar mais mulheres, né? Mas pode ser que talvez você esteja assistindo esse vídeo quando a minha agenda já está um pouco desafogada. E estou aqui também no YouTube, para você que quer uma palavra do Senhor, Daiane Vieira Oficial. No Instagram também, estou no rádio por enquanto. De todos os dias, de meio-dia... É de meio-dia às 16 mesmo? Meio-dia às 16. São 4 horas de programa? 4 horas. Na Rádio Sucesso, 100.5. Inclusive, mandar um beijo todo especial aqui para o Dr. Raul Canal, que tem me dado essa oportunidade. Seu Natal também, que é o diretor da emissora. Um beijo para vocês e todos os meus colegas de trabalho. E é isso aí. Fantástico. Já foi lá comer a costela? Aonde? O Raul já. Da costelaria lá, maravilhosa. Nós fomos lá, na virada de ano. Ele fez bacana. Uma festa de confraternização. Foi, com toda a empresa e foi sensacional. Ele me presenteou com 2 livros, adorei os livros dele. Coxa de Retalho, não vou lembrar o título agora. Fantástico, obrigado, Raul, tamo juntos sempre. A última pergunta para deixar você embora. O que significa 7x7 Podcast para você? 7x7 Podcast. Isso. Uau! Bora. Significa oportunidades. Legal. Oportunidades. Saiu bem. Porque, né, como eu acabei de falar, primeiro podcast em Brasília. Olha que legal. Né, primeira vez que eu estou participando de um podcast aqui no Distrito Federal. Então, oportunidade, né? Você dá oportunidade. Chique, gostei, muito gostei. Bom. Foi extraído de uma passagem bíblica. Sim. A passagem bíblica diz o seguinte: perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Porque o perdão tem que ser eterno. Exatamente. E o 7x7 é o bate-papo que nunca acaba. Vai ter 2, 3, 4, vou te incomodar mais vezes. Foi um prazer, espero que você tenha gostado. Adorei. A casa é sua, volte mais vezes, já sabe o caminho.
E quando estiver lançando o livro, quando estiver com novos projetos, traga pra gente. Vai ser um prazer divulgar aqui, tá? Não vou te cobrar nada. Vou cobrar do Alex. Ai. E no mais, gente linda, gente amada, olha, prazer enorme para você que ficou com a gente até agora, que gostou desse bate-papo. Você pega o link e espalha para os seus amigos. Ah, Lerbal não gostou. Você não fez as perguntas certas para a Daiane. Você falou demais e não falou nada. Então você manda para os inimigos. Gostou? Manda para os amigos. Não gostou? Manda para os inimigos. Tá fechado? Beleza? Acompanha a Daiane na rádio, acompanha a Daiane nas redes sociais e agradecer de coração o Grupo Start 7, Grupo de Comunicação Start 7, composto pelo portal Notícias de Fato, Brasília no ATV e o 7x7 Podcast. Agradecer de coração o jornalista Graciliano Cândido, Marcelo Medeiros, Alex, que Alex Neri trouxe aqui a primeira dama para passar essa tarde maravilhosa com a gente, esse dia maravilhoso com a gente. E eu sempre te peço, se inscreva no canal, toque no sininho. Quero fazer uma pergunta para você. Responda com seu coração. Você quer salvar o mundo? Falei baixo? Não entendeu? Você quer salvar o mundo? Vá para casa e ame a sua família. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Obrigado, Juliette. Valeu, obrigada.